O professor explica que este treinamento de campo é simples. Todos os alunos de primeira classe precisam apenas sobreviver uma noite na floresta. Monstros de baixo escalão foram soltos na área. Cada líder de equipe tem um papel mágico que pode ativar uma barreira e chamar ajuda. Mas há uma regra assustadora. No momento em que usarem isso, seu grupo será removido da primeira classe. A princípio, todos pensam que será fácil. Até mesmo Levin, o nobre e arrogante do grupo de Oscar, age como se pudesse proteger a todos. Mas após andarem mais fundo na floresta, nosso rapaz sente que algo está errado. Antes que alguém possa reagir, um estranho círculo mágico se ativa sob eles. Todo o grupo é teleportado. Quando abrem os olhos, não estão mais na zona de treinamento. Estão no 5º cemitério, um lugar perigoso reservado para alunos mais velhos. Oscar imediatamente percebe que isso pode ser uma armadilha. Ele diz para usarem o papel de emergência, mas Levin, sendo um completo idiota, rasga o papel. Ele quer aproveitar essa chance para se exibir. No início, Levin e seus capangas conseguem lutar contra algumas bestas usando seu orgulhoso trabalho em equipe nobre. Levin faz escudos enquanto os outros lançam feitiços. Eles agem como se isso fosse uma grande exibição de magia de elite. Mas quando uma besta escapa e avança em direção a Lily, Oscar intervém. Ele a corta com uma única lâmina de fogo. Mas naquela noite, o verdadeiro pesadelo aparece. Um dragão gigante surge da floresta. Todos perdem a esperança. Levin, o cara que estava se gabando de protegê-los, instantaneamente se esconde dentro de um casulo de terra como uma tartaruga. Ele planeja sobreviver sozinho, sem ajuda, sem escape, com um dragão pronto para queimá-los vivos. Oscar avança. Em vez de entrar em pânico, ele estuda como o dragão reúne mana para seu sopro. Então, ele usa essa ideia com sua própria teoria mágica, condensando mana como uma chave de espada. O dragão lança suas chamas, mas Oscar responde com uma bala de fogo. Ela atravessa de uma vez, matando o dragão com um único tiro. É aí que eles percebem que o plebeu que eles zombavam é o realmente perigoso. Bem, vamos voltar um pouco para ver como um mero garoto de 14 anos pode derrotar um dragão. Neste mundo, os lutadores devem escolher um dos dois caminhos: se tornar um mago que usa poderosas magias sobrenaturais, ou se tornar um espadachim que depende de habilidades físicas esmagadoras e técnicas de espada. Nosso garoto, Oscar, escolheu o caminho da espada. Desde a infância, ele treinou incansavelmente e acabou se tornando um lendário santo da espada, a classificação mais alta que um espadachim poderia alcançar. Ele era respeitado por todos, derrotou monstros poderosos e viveu o tipo de vida que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Mas apesar de todas as suas conquistas, Oscar secretamente se arrependia de sua decisão. No fundo, ele sempre admirou a magia e desejou ter se tornado um mago em vez disso. Tudo tomou um rumo sombrio quando Oscar foi emboscado por inimigos misteriosos, com o líder usando um pingente único. Mesmo alguém tão poderoso quanto ele luta, pois os atacantes planejaram tudo cuidadosamente. Durante a luta, seu inocente discípulo é puxado para o caos, forçando Oscar a priorizar a vida de seu discípulo. Ao chegar ao fim de sua vida, seu maior arrependimento se torna dolorosamente claro. Ele percebe que, embora tenha dominado a espada, nunca verdadeiramente entendeu a magia. Esse conhecimento perdido pode ter custado tudo a ele. No entanto, o destino de repente lhe dá outra chance. Em vez de morrer permanentemente, Oscar regride para sua versão mais jovem, com todas as suas memórias intactas. Oscar olha ao redor freneticamente perguntando como ainda está vivo. Logo percebe que está de volta à sua aldeia. Ele vê 2 cartas de convite, que são das 2 academias que pode escolher. Aparentemente, ao atingir a idade de 15 anos, recebe um envelope do governo. Ele contém convites para a Academia de Magia e a Academia de Espada. Uma vez que decidirem para onde ir, os candidatos levam a carta para a academia e recebem acesso. Vendo que está recebendo cartas e está perto da aldeia, a realização de que voltou ao passado amanhece. Isso foi quando ele tinha 14 anos e ainda não havia escolhido o caminho do espadachim. De repente, uma presença assustadora aparece atrás dele, perguntando o que ele está fazendo sozinho ali. Oscar se vira em choque para perceber que é seu pai, Brian. Isso confirma o fato de que ele realmente voltou ao passado. Brian o repreende, dizendo que ele tem ficado arrogante ultimamente porque tem negligenciado seu treinamento com mais frequência. Mas pouco ele sabe que Oscar na verdade não é arrogante. Nessa época, ele estava contemplando se deveria revelar seu desejo por magia a seu pai. Aparentemente, Brian é um mestre da espada que tem vários discípulos sob sua orientação. O rank de mestre da espada é apenas abaixo do santo da espada. Havia um imperador da espada,
Isso mostrava que ele era bastante proficiente com a espada. Como ele era um respeitado mestre da espada, esperava-se que seu filho começasse a aprender o caminho da espada. Esse era o caso. Seu pai fazia questão de elogiá-lo à medida que ele melhorava seu talento com a espada. Um dia, Oscar correu de volta para casa para contar a seu pai como alguém lhe mostrara magia. Era lindo, mas foi aí que as coisas se tornaram claras para Oscar. Brian o agarrou dizendo-lhe que a magia era apenas para os fracos. Ele declarou que Oscar passaria a empunhar a espada a partir daquele dia. Oscar continuou a brandir sua espada para garantir que não seria abandonado por seu pai. No entanto, ele não conseguia largar a espada, mesmo desejando muito praticar magia. No final, ele morreu nas mãos de um mago. Por causa disso, estava determinado a seguir o caminho que realmente queria. Brian então reiterou a pergunta, perguntando a ele por que ele estava negligenciando seu treinamento. Oscar informou que já havia passado uma vida inteira com a espada. Brian ouviu isso e sua raiva subiu de dentro. Ele liberou uma enorme aura de espada, com luzes e espadas ao seu redor. A pressão avassaladora de Brian derrubou aqueles ao seu redor no chão, mas Oscar permaneceu calmo, mesmo sob essas circunstâncias intensas. Os outros que estavam no chão se perguntaram como Oscar conseguia ficar tão calmo, mesmo com a aura de Brian prestes a esmagá-los. Vendo como seu filho estava calmo, Brian finalmente deu um passo para trás. Ele admitiu que Oscar não estava brincando, afinal. Ele se aproximou de seu filho e lhe deu um tapinha no ombro. Ele disse que se Oscar continuasse assim, ficaria feliz em confiar a guilda a ele. Após dizer isso, ele se afastou. Os 3 amigos com ele correram até Oscar para provocá-lo. Eles disseram que estavam ansiosos para voltar para a casa da academia só para poderem lutar com ele. Um deles já se ofereceu para dar uma lição de espada para Oscar. Oscar lembrou que o trio eram seus companheiros com quem seu pai sempre pedia que ele lutasse. Quando o trio entrou na academia de espada e despertou seu Kai de espada, começaram a dar lições de espada para Oscar, como se estivessem tentando liberar todas as suas frustrações passadas. Agora, eles estavam de volta a isso novamente. Oscar pegou uma espada de madeira. O amigo disse animadamente para ele assumir sua posição. A presença ou ausência do chave da espada criou uma grande lacuna que a esgrima sozinha não conseguia cobrir. O trio sabia disso. Nesse momento, Oscar o surpreendeu. Ele se virou e caminhou em direção ao lago. Ele agradeceu a espada por tudo até agora. Sem hesitar, ele jogou a espada no lago. Enquanto a espada afundava no fundo do lago, o trio riu dele, acreditando que ele estava fugindo deles, por isso abandonou sua espada. O amigo que queria lutar com ele ainda continuou a atacá-lo, chamando-o de desgraça para outros espadachins. Oscar se virou com um sorriso no Mainobudius rosto. Ele disse que não empunharia mais a espada porque tinha decidido se tornar um mago. No entanto, o amigo não se importou. Ele disse a Oscar que não iria segurá-lo só porque ele estava desarmado. Ele balançou sua espada com força, mas Oscar conseguiu ler seus movimentos. Ele percebeu que o amigo estava usando o Kai da espada para melhorar seu corpo e movimentos, mas isso simplesmente não era suficiente. Oscar desviou facilmente do primeiro golpe enquanto decidia dar uma lição ao amigo. Ele disse a ele que deveria tratar a lâmina como uma extensão de seu próprio corpo, e não apenas como uma ferramenta, mas isso só deixou o amigo mais irritado. Ele gritou para Oscar, dizendo para ele não lhe dar lições. Ele começou a balançar sua espada freneticamente, mas Oscar nem levantou a mão antes de desviar de tudo. Oscar logo percebeu que já estava tratando o amigo como se estivesse lutando com seu discípulo de sua vida anterior. A frustração tomou conta do amigo e ele começou a gritar, perguntando por que não conseguia sequer acertar um único golpe. Oscar decidiu acabar com seu sofrimento. Bastou um empurrão na cabeça para enviá-lo ao chão. Oscar finalizou o trabalho socando a cabeça do amigo, derrubando-o completamente. O amigo não conseguia nem andar sozinho, e seus irmãos tiveram que ajudá-lo. Depois que eles foram embora, Oscar olhou para a espada do amigo, que estava cravada no chão. Ele se lembrou de como seu pai o forçou a despertar sua chave de espada à força em sua vida passada. Oscar percebeu que precisava dominar a magia primeiro para evitar que a mesma coisa acontecesse novamente. Oscar então se dirigiu para a floresta profunda, onde acreditava que ninguém o veria. Ele encontrou uma pedra onde poderia sentar, e se lembrou de ter perguntado a um mago, Lily, em sua vida passada como ele poderia usar magia. Oscar sabia que os espadachins refinavam a energia dentro de seus corpos para melhorar a si mesmos ou suas armas, mas ele sempre se perguntara como os magos faziam isso. Lily levou 1 minuto para pensar sobre isso. Ela escolheu a melhor forma de explicar. Ela pega um regador, começa a regar suas flores,
Isso revela que a magia é similar a usar um regador para nutrir plantas. Ela acrescenta que o mana é invisível a olho nu. No entanto, é algo que existe naturalmente. Ele preenche a atmosfera, circulando pelos circuitos de alguém. Despejá-lo em uma fórmula mágica dá origem a um feitiço. Lily explicou isso com tanto entusiasmo na época. Agora que Oscar finalmente precisa desse conhecimento, ele se senta na pedra para absorver tudo. Disseram a ele que o mana é como o ar e está em toda parte. Ele acredita que, se conseguir apenas perceber o mana, seria capaz de canalizá-lo em seus circuitos. Quando se trata de um espadachim, ele usa todos os seus sentidos para sobreviver a inúmeros encontros com a morte. Mesmo que ele não seja mais um santo da espada, os sentidos que aprimorou em sua vida passada permanecem em seu corpo. Por causa disso, Oscar está convencido de que deveria ser capaz de sentir o fluxo invisível do mana. Após um momento de concentração, ele finalmente vê o mana na forma de belos fios roxos ao seu redor. O rosto de Oscar brilha de empolgação ao ver isso. Ele finalmente conseguiu ver o mana. Ele percebe que tudo o que resta agora é canalizá-lo para seus circuitos. De repente, ele se dá conta de que nem sabe como canalizá-lo em seus circuitos. Ele não se preocupou em perguntar. Ele salta da pedra e nota que há algo estranho acontecendo à distância. Ele consegue ver um mana denso na área. Oscar avança para a área escura. Ele fica surpreso ao perceber que não há uma única criatura viva na área. Algo estranho pousa de repente à sua frente, fazendo-o se agachar. Quando a poeira assenta, ele vê um golem parado acima dele. Oscar entra em pânico, perguntando-se por que há um golem na área. Do nada, uma maga ruiva aparece acima. Ela pousa graciosamente no ombro do golem, perguntando a Oscar qual é o seu negócio em sua oficina. A pergunta logo se torna séria, pois o golem muda para o modo de combate com seus olhos brilhando. A maga pergunta a Oscar se ele está atrás dos resultados de sua pesquisa. Ela lhe diz para pensar bem antes de dar sua resposta, porque sua vida está ligada a essa resposta. Oscar observa atentamente a maga. Ela é alguém sobre quem ele ouviu inúmeros rumores no campo de batalha. Ela é considerada uma heroína, cujo principal teatro de guerra foi o norte rigoroso e congelado. Ela é conhecida como o exército de uma só mulher com um golem. Ela comandou um golem capaz de igualar seus soldados. A maga da criação, Isabel. Antes que Oscar perceba, ele é arrastado para o esconderijo de Isabel. Suas mãos estão acorrentadas enquanto Isabel o interroga. Oscar nunca pensou que encontraria Isabel assim. Isabel exige saber a qual facção ele pertence. Oscar ainda está sobrecarregado com toda a situação, e isso irrita Isabel. Ela quer respostas. Ela lança um círculo mágico embaixo dele, exigindo que ele fale ou se arrependa. Oscar grita de medo, dizendo a Isabel para se acalmar, pois ele obviamente não resistiu quando ela o capturou antes. Isso significa que ele não é seu inimigo. Isso apenas torna Isabel mais irritada. Ela pega sua varinha para conjurar uma bola de fogo enquanto se prepara para se livrar de Oscar. Ela o chama de mago sem nome. É quando Oscar grita dizendo a Isabel que ele nem é um mago ainda. Isabel fica atordoada de choque ao ouvir isso. Ela assume que ele está mentindo. Ela pega sua cabeça e olha em seus circuitos, apenas para perceber que ele está dizendo a verdade. Não há mana em seus circuitos. Depois disso, os dois sentam-se para beber algo. Isabel informa a Oscar que ele não receberá um pedido de desculpas, então ele deve jogar essa ideia fora da cabeça. Isabel menciona que acaba de começar seu cargo como professora na academia. Ela já está sendo alvo de todos ao seu redor. Oscar fica chocado ao descobrir que Isabel já é professora na academia de magia. Isabel responde orgulhosamente que decidiu se tornar professora porque acredita que isso ajudará em sua pesquisa de golem. Oscar percebe que uma oportunidade de ouro acaba de cair em seu colo. Se ele conseguir estudar com ela enquanto ela ensina na academia, finalmente poderá canalizar o mana em seus circuitos. Oscar então toma a ousada decisão de pedir a Isabel que o ensine a manifestar mana em seu corpo. Isabel diz diretamente que não está interessada em alguém tão fraco e sem talento como ele. Ela diz para ele terminar sua bebida e se mandar depois. Mas Oscar sabe que não pode deixar essa chance passar. Nesse momento, Isabel pede uma recarga de sua bebida a partir de seu golem servidor. Enquanto Oscar está ocupado se perguntando como convencê-la, ele de repente nota uma anormalidade no ombro direito do golem. Ele se levanta para dizer a Isabel que o golem dela está agindo de forma estranha. Isabel grita com ele, cheia de raiva. Ela pergunta se ele está falando bobagem só para chamar sua atenção. No entanto, ela não termina sua frase quando o golem derrama chá sobre sua cabeça. Oscar entra em pânico. Ele corre para verificar Isabel, pois o chá está claramente quente.
Ele pergunta se ela está bem. Ele menciona que os circuitos perto do ombro direito do golem estão entupidos. Isabel finalmente se acalma para conferir. Ela percebe que ele está certo. Ela pergunta como ele sabe que seu golem está com defeito. Ela fica ainda mais curiosa. Ela pega o braço dele e pergunta como ele sabe que estava quebrado. Ele responde que pôde ver que o fluxo de mana parecia anormal. É quando Isabel percebe que parece que Oscar pode ver a mana na atmosfera. Oscar se lembra de que o mago realmente lhe disse que a mana é invisível. Ele responde que pode ver a mana. Isabel expressa sua surpresa. Ela diz que é por isso que Oscar conseguiu romper sua barreira. Suas barreiras funcionam interferindo na mana invisível no ar para produzir seus efeitos. Oscar começa a se perguntar se isso é o que o mago maligno que o matou quis dizer com talento. Depois de pensar rápido sobre isso, Isabel sorri. Ela diz a Oscar que vai ensiná-lo a usar a mana. Oscar fica chocado ao ouvir isso, pois momentos antes ela estava prestes a expulsá-lo. Isabel lhe diz que o que ela disse é que não se importa com homens fracos e incompetentes. No entanto, Oscar conseguiu chamar sua atenção. Os dois apertam as mãos. Sem perder tempo, Isabel leva Oscar para sua sala de aula. Lá, ela faz com que 2 golems segurem um quadro de ensino para que ela desenhe suas notas explicativas. Isabel diz a Oscar que, enquanto ele estiver vivo, a mana está sendo absorvida em seu corpo naturalmente. Oscar fica ainda mais curioso sobre como ele deve fazer a mana fluir através de seus circuitos. Isabel então decide dar um exemplo disso. Ela diz a Oscar que ele obviamente não pode servir chá se não tiver uma xícara. A mana só flui através dos circuitos, uma vez que uma fórmula mágica é introduzida. Isabel saca um pergaminho mágico que foi inscrito com um feitiço específico. É o mesmo que ela entrega aos calouros na academia. Oscar pega o pergaminho com curiosidade e pergunta a Isabel que tipo de magia é essa. Isabel decide não dizer a ele, avisando que é uma surpresa até ele ter sucesso. Isabel diz para ele sentir o poder circulando dentro dele e visualizar despejando-o na fórmula em sua mão. Ela pergunta se ele pode fazer isso. Oscar responde entusiasmado que irá tentar. No fundo, Isabel sabe que a tarefa que deu a ele é algo que leva pelo menos 1 mês. No entanto, ela espera que ele consiga fazer isso em 2 semanas, se ele for realmente talentoso. Oscar coloca o pergaminho no chão. Ele segue as instruções de Isabel para sentir o poder circulando dentro dele. Ele compara isso a quando está refinando seu chi de espada. Ele só precisa focar sua consciência para dentro. Oscar fecha os olhos e deixa a mana fluir através dele até passar para a fórmula, assim como ela disse. A mana acende a fórmula no pergaminho, gerando uma luz brilhante. Aprender mana é como aprender a andar com pernas novas. Ninguém nasce sabendo como andar. Um terá que cair inúmeras vezes. Apenas depois de entender como mover o corpo, uma pessoa pode finalmente ficar em pé sozinha. Isabel vê Oscar passar no teste em minutos. Ela congela em choque. Dizem que aqueles no topo do mundo da magia aprendem mana mais rápido do que qualquer um. No entanto, ela nunca esperou que Oscar aprendesse na sua primeira tentativa. Ela se pergunta se é porque Oscar pode ver a mana na atmosfera, mas rapidamente descarta esse pensamento. Isso sozinho não pode explicar o que acabou de acontecer. No entanto, ela não pode deixar de aceitar a realidade de que diante dela está um talento impressionante. Isabel corre para dar-lhe um tapinha nas costas, elogiando-o por conseguir ativar a fórmula mágica em sua primeira tentativa. De repente, a empolgação de Oscar diminui. Ele diz a Isabel que o que acabou de fazer não é bom o suficiente. Isabel fica confusa. Oscar explica que o que ele fez não é bonito. Ele se lembra da magia que lhe foi mostrada quando criança e fala sobre como é bonita em comparação ao que ele acabou de fazer. Ele aponta para a fórmula dizendo que não está certa. Ele informa a Isabel que, assim como o ombro do golem, está realmente estranho. Ele se volta para Isabel e pergunta o que ela acha disso, mas Isabel está tão sobrecarregada que não consegue nem dar uma resposta apropriada. Oscar então menciona que percebeu uma verdade simples. Não é apenas que ele quer ser um mago, mas que ele quer ser um mago que pode lançar magia perfeita e bonita. Seus olhos brilham de empolgação ao dizer isso. Isabel diz a ele que ele deveria ter reescrito a fórmula mágica se achasse que havia algo de errado. Oscar corre até Isabel, perguntando como ele pode desenhar fórmulas mágicas depois. Brian está andando pela casa quando nota que os companheiros de Oscar estão todos deitados, fracos.
Ele se aproxima deles, perguntando qual é o problema. O trio entra em pânico, tentando mudar de assunto, mas Brian mantém a pergunta, perguntando o que aconteceu. O trio então revela que Oscar conseguiu derrotá-los, bastante facilmente. Brian acha isso difícil de acreditar. Ele se afasta, dizendo a eles que tratem de suas feridas para não atrapalharem o cronograma do dia seguinte. Ignorando isso, Brian sorri com orgulho porque acredita que finalmente é hora de conceder a seu filho a chave da espada. Enquanto isso, Oscar está aprendendo sob a orientação de Isabel. Ele fica impressionado com a quantidade de conhecimento necessário para usar magia corretamente. Isabel diz a ele que, na verdade, ele tem um talento para isso. Se ele quiser mais livros, ela está livre para emprestá-los a ele. Oscar fica empolgado ao ouvir isso. Ele pergunta se ela tem certeza, e ela diz que sim. Ela se exalta sobre como tudo o que sabe está nos livros, então ele está livre para pegar quantos quiser. Ela logo se arrepende dessa afirmação, porque Oscar não perde tempo empacotando quase todos os livros que consegue pegar. Isabel tenta resistir, mas ele a lembra que foi ela quem disse que ele poderia pegar quantos quisesse. Nesse momento, Isabel diz a Oscar que há algo que ele precisa saber, e é um aviso. Ela diz a ele que, agora que ele abrigou Mana dentro de seus circuitos e é oficialmente um mago, ele deve ter cuidado com como vai lidar com a chave da espada. Caso contrário, ele vai perder a vida. Em sua vida passada, Oscar havia visitado sua vila quando seu pai estava em sua cama de doente e estava prestes a morrer. Seu pai o chamou mais perto e sussurrou em seu ouvido que finalmente podia confirmar que ele tinha talento para a magia. Nesse ponto, Brian acredita que foi um erro fazer seu filho desistir da magia. No entanto, desta vez, Oscar está pronto para se aproximar de seu pai e corajosamente pedir que ele assine sua carta para a Academia de Magia. Mais tarde, naquela noite, Oscar encontra seu pai e segura a carta na mão. Seu pai pergunta o que ele quer e Oscar diz a Brian que está ali para que ele assine sua inscrição. Brian pega a inscrição e espera ver a inscrição da Academia da Espada, mas em vez disso, vê a inscrição da Academia de Magia. Com um sorriso no rosto, Oscar diz ao pai que não pode se inscrever na Academia de Magia sem sua assinatura. Brian, segurando a cabeça com frustração, pergunta ao filho por que ele escolheu a magia quando nasceu como filho de um mestre espadachim. Oscar então pergunta ao pai se ele se lembra quando disse que queria usar magia. Brian joga a carta no chão, dizendo a Oscar que seu desejo não é nada além de tolice infantil. Brian então tenta tocar seu filho, pretendendo infundir a chave da espada nele, mas ele é repelido pela mana fluindo dentro de Oscar. Brian exclama em choque, perguntando a Oscar se ele dominou a mana. Oscar diz a Brian que agiu assim porque não achava que houvesse outra maneira de convencê-lo. Brian está completamente irritado quando ouve isso. Ele menciona que ouviu que Oscar derrotou seus irmãos. Brian diz a Oscar que ele possui um talento imenso por ter conseguido derrotar um espadachim sem usar a chave da espada. Oscar garante ao pai que está ciente disso, mas Brian discute com ele, dizendo que ele claramente não sabe. Brian grita de frustração, dizendo a Oscar que seu sucesso está garantido desde que ele se torne um espadachim. Oscar diz ao pai que ele está certo, mas deixa claro que o sucesso não traz necessariamente felicidade. Brian agarra a cabeça com frustração e imediatamente perde a paciência. Ele percebe que se agir rapidamente, ainda pode corrigir o erro. Ele diz a Oscar que não vai ficar parado e vê-lo seguir o caminho errado. Ele simplesmente vai esfregar juízo na cabeça dele. Brian saca sua espada, dizendo a Oscar que ele pode não entender o que ele está tentando fazer por ele agora, mas tem certeza de que um dia chegará quando ele o agradecerá. Oscar murmura suavemente, porque ele sabe que esse dia nunca chegou. Sua decisão de aprender esgrima até levou à sua morte. Brian então diz a Oscar para pegar sua espada, mas Oscar respira fundo antes de jogar a inscrição da Academia da Espada no fogo. Ele lembra ao pai que é um mago. Ele desafia seu pai, dizendo que está curioso para ver se consegue vencer seu desejo de se tornar um mago. Brian decide mostrar a Oscar do que é capaz, porque acredita que seu filho está agindo de forma arrogante só porque conseguiu resistir à chave da espada. Brian avança em direção a Oscar e desferiu um golpe poderoso, mas Oscar desvia do ataque, surpreendendo Brian. Basicamente, Oscar consegue ler os ataques de seu pai com clareza, enquanto segura a espada nas mãos. Brian continua balançando. Oscar desvia de tudo que é lançado contra ele. Ele basicamente se modelou segundo seu pai em sua vida passada. Por isso, é fácil para ele ler os ataques. Momentos depois, Brian faz uma pausa nos ataques.
Ele diz a Oscar que pode ver claramente que ele está correspondendo às suas palavras. Brian admira que Oscar desviou, bem, mesmo sem usar o Sword Kai para fortalecer seu corpo. Ele está confiante de que não há ninguém na guilda que possa fazer o mesmo. Brian diz a Oscar que seu talento com a espada é imenso. É por isso que ele está apostando tudo nele para escolher o caminho de se tornar um espadachim. A aura de Brian começa a vazar, mostrando o quão sério ele está. Ele pressiona Oscar a aceitar seu Sword Kai naquele momento, mas Oscar o lembra que ele foi quem disse que o derrotaria, tirando o desejo mágico dele. Oscar sorri, perguntando a seu pai se ele está pedindo que ele se renda só porque não consegue atingi-lo. Isso atinge Brian. Oscar prossegue, dizendo a seu pai que, embora o talento seja mais importante que tudo para ele, ele também tem coisas das quais não pode abrir mão. Oscar então saca sua varinha. Seu pai ri, perguntando se ele planeja usar isso como sua espada. Oscar orgulhosamente diz a seu pai que o que ele está segurando é sua varinha. Embora seja apenas para iniciantes, ele acredita que ainda pode fazer algo. Ele não tem conhecimento para usar magia ainda, mas acredita que o mesmo se aplica ao seu pai. Isso significa que ele não tem ideia do que está prestes a fazer, então não há como prever. Brian corre em direção a Oscar e aumenta seus movimentos para tentar chegar atrás dele, mas antes que ele consiga dar seu golpe, Oscar reage e desvia do ataque enquanto seu pai está completamente exposto. Oscar aponta a varinha para o rosto dele. Ele decide usar a primeira magia que viu, que é a mesma magia que sonhou incontáveis vezes. A magia é uma faísca. Graças a seu desejo interminável, ele consegue fazer isso. Ele libera uma faísca brilhante no rosto de seu pai que quase o cega. Enquanto os olhos de Brian estão fechados, Oscar aproveita a oportunidade para alcançar suas costas. Brian reage instintivamente, acreditando que o ataque mágico é apenas uma distração. No entanto, Oscar contorna isso, indo para trás de seu pai e derrubando sua espada, desarmando-o. Brian expressa sua frustração. Ele pergunta a Oscar se seu objetivo era tirar sua espada desde o começo. Oscar lembra seu pai que esconder seu verdadeiro objetivo entre múltiplos alvos foi o que seu pai lhe ensinou. Brian diz a Oscar que pode garantir seu talento com a espada, mas quer saber quem garantirá seu talento para a magia. Oscar diz a seu pai que só lhe mostrou o caminho que desejava seguir. Oscar pergunta se Brian se tornou um espadachim porque alguém garantiu seu talento para a espada. Essa pergunta atinge Brian profundamente. Ele lembra de uma conversa que teve com a mãe de Oscar quando ainda estava na barriga dela. Brian falou sobre como queria colocar seu filho no caminho da espadachinagem. Sua esposa lembrou-lhe que ele escolheu a espadachinagem porque achou que era legal, mas eles, por outro lado, não precisam escolher pelo filho. Ela diz a Brian que Oscar tem que escolher seu próprio caminho. Depois que a memória passa por sua cabeça, Brian sorri. Ele expressa seu desejo mais profundo de que realmente achou que Oscar um dia se tornaria um santo da espada. Brian caminha até onde deixou a inscrição da Academia de Magia. Oscar teme que ele queira rasgá-la. No entanto, Brian o surpreende, revelando sua intenção de assinar a inscrição. Enquanto isso, na academia, os professores estão se reunindo a respeito dos novos alunos. Todos chegam à mesma conclusão: os alunos são excepcionais. Um dos professores é um cara estranho que possui o mesmo pingente único que o do homem que matou Oscar ao redor do pescoço. Ele admite que os novos alunos são todos impressionantes. Ao mesmo tempo, Oscar está se dedicando muito aos estudos em casa. 6 meses depois, Oscar finalmente se prepara para deixar a academia. Seu pai está lá fora para se despedir dele. Ele avisa Oscar que, assim como ele aprendeu a espada, provavelmente há muitos que passaram seu tempo refinando sua magia. Ele diz a Oscar que não está em posição de falar, mas o incentiva a nunca se desviar do caminho que escolheu para si mesmo. Oscar sorri, garantindo a seu pai que ficará bem, porque obviamente não há ninguém mais aterrorizante do que ele. Brian sorri e solta um suspiro de alívio ao ouvir isso. Uma vez que eles terminam com seu momento de pai e filho, Oscar se vira para sair. Ele está com um grande sorriso, porque finalmente pode ingressar na academia de magia que sempre quis. Logo depois, Oscar chega à Academia de Magia Imperial Kirk. Ele fica impressionado com quão diferente tudo é. Existem estudantes voando em vassouras, existem miniaturas andando, tocando instrumentos musicais. Oscar fica completamente atônito. A academia é totalmente diferente da Academia da Espada. Ele se aproxima das miniaturas, perguntando que princípio as faz funcionar. Mesmo que elas pareçam semelhantes a um golem, ele está nesse pensamento quando Isabel aparece atrás dele. Ela diz que ele vai se atrasar para os procedimentos de matrícula se continuar observando as miniaturas. Oscar se levanta animado. Ele está feliz em ver sua mestra. Isabel pergunta se ele não tem relaxado enquanto ela estava fora. Oscar orgulhosamente diz que pode fazer muito mais do que podia há 6 meses.
Isabel informa que está ansiosa por isso. Ela o encoraja a garantir que o surpreenda como antes. Isabel então aponta para a distância, dizendo a Oscar que o exame de seleção das primeiras aulas está sendo realizado ali. Oscar pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela explica que os novos estudantes são divididos em duas classes, de acordo com a posse de mana ou não. No entanto, acima dessas duas, existe uma classe onde os alunos excepcionalmente talentosos estão reunidos. Esta é a primeira classe. Isabel diz a Oscar que o exame é simplesmente um meio de classificar o talento. No entanto, Isabel aconselha Oscar a evitar fazer o exame. Oscar pergunta curiosamente o porquê. Isabel responde que os alunos que vão para a primeira classe são todos monstros. Eles são elites que foram criadas com magia desde a infância. Ao ouvir isso, Oscar fica animado. Isso significa que ele pode aprender magia avançada ali. Isabel coloca as mãos na cabeça em frustração, percebendo que tentar mudar a opinião de Oscar é inútil. Ela então diz que ele está livre para ir e conferir se está curioso. Oscar caminha até onde o exame está sendo realizado. Ao chegar lá, ele vê o candidato atual derrubando um monte de balões com sua magia. Oscar percebe que o exame gira em torno de acertar o alvo com magia. No entanto, ele sente uma estranha sensação de que está sendo observado por todos. De repente, um garoto nobre e rude de cabelo branco, chamado Zazan de Iloses, se aproxima dele. Zazan diz que ele não tem nada a fazer no exame de seleção, já que é um plebeu. Ele manda Oscar embora. Oscar argumenta, dizendo que ouviu que qualquer aluno pode ser aceito. Mas Zazan menospreza Oscar, dizendo que ele sabe como falar. Oscar finalmente compreende o que Isabel estava tentando dizer. Ele viu em primeira mão que quem não é nobre sofre discriminação. Zazan empurra Oscar para o lado, dizendo que é o próximo da fila. Então deve ficar quieto e assisti-lo. A professora responsável, Ruth, estabelece os parâmetros do teste. Zazan se vangloria, dizendo a Oscar que a primeira classe é um lugar para aqueles que dedicaram tudo à magia desde a juventude. Ele quer que Oscar testemunhe a diferença desses anos. Zazan libera sua mágica de gelo impressionante, congelando todos os alvos. Os estudantes ficam completamente em choque. Eles começam a olhar para Zazan, elogiando a casa de sua família. Falam sobre o quão poderosa é a casa de Guillotine. Alguns até acreditam que Zazan ainda não mostrou todo o seu poder. Ouvindo o rugido atrás de si, Zazan se aproxima confiante de Oscar. Ele diz que finalmente entende que alguém como ele, que não consegue usar magia decente, não é bem-vindo. Oscar responde a Zazan, dizendo que sua magia é impressionante. Ao finalmente ver a magia de alguém que dedicou tudo a ela, ele diz confiante a Zazan que tudo o que acabou de testemunhar é um desperdício. Isso choca Zazan. Oscar passa por Zazan porque compreende bem o peso do esforço e do tempo. Oscar estava, na verdade, preocupado por não conseguir entrar na primeira classe, mas com o que ele acaba de testemunhar, não pôde deixar de agradecer a Zazan pela confiança que precisava. Oscar empunha sua varinha. Os outros estudantes começam a zombar dele, dizendo que está usando uma varinha de iniciante. Não há como ele acertar os alvos com isso. Zazan, por outro lado, fica preocupado com o que Oscar acabou de dizer. Sua magia deveria ser perfeita. Isso faz Zazan pensar sobre o que poderia ter feito de errado. Ele acredita que não deveria haver falha em sua magia de gelo. Logo, Zazan desconsidera isso. Ele está confiante de que está acima de Oscar e não deve se preocupar com o que ele pensa. Ruth, por sua vez, está impressionada com a magia de Zazan. Ela finalmente entende por que todos os professores concordaram que os novos alunos deste ano são impressionantes. Ruth acredita que Zazan já tem uma perna na corrida para o representante do primeiro ano. Nesse momento, Ruth nota que Oscar não fez seu movimento por um tempo. Isso a deixa se perguntando o que ele está fazendo. Os alunos que assistem já estão falando mal dele. Eles gritam para que ele desista. Mas Ruth logo tem a ideia de que Oscar está esperando por algo. Ela não sente nem ansiedade nem impaciência por parte de Oscar. Quando Oscar termina de analisar tudo o que quer, ele ativa um feitiço de bala de fogo. A bala de fogo viaja a uma velocidade incrível. Ela corta os alvos em um único golpe. Todos os alvos caem ao chão, surpreendendo Ruth. O ataque foi tão rápido que os outros alunos nem conseguiram ver nada. Todos estão se perguntando o que aconteceu. Mesmo tendo conseguido atingir todos os 5 alvos, os alunos não podem admitir que Oscar fez algo bom. Como há apenas pequenos buracos nos alvos, eles o condenam, dizendo que ele definitivamente não passou. Zazan também se vira para sair desapontado, porque esperava que Oscar usasse magia avassaladora.
Oscar então se volta para Ruth perguntando se ele falhou no exame, mas Ruth, confiante, lhe diz que ele passou sem dúvida, já que atingiu todos os 5 alvos. Ruth então pergunta a Oscar por que ele não simplesmente mirou nos alvos um por um, já que é capaz de fazer isso. Ela não quer ouvir que foi um acaso. Oscar diz a Ruth que a magia de Shazam é definitivamente impressionante, mas ao mesmo tempo, ele percebe que foi apenas um desperdício usar tanta mana. Ruth fica chocada quando Oscar considera o que Shazam fez um desperdício de mana. Oscar explica que, como o exame era prático, assumindo o combate contra monstros, ele achou que seria melhor suprimir o consumo de mana, tendo o campo de batalha em mente. Essa explicação surpreende Ruth. Ruth se desculpa por atrasar Oscar e lhe diz que ele pode ir. Enquanto Oscar se afasta, Ruth fica completamente admirada. Oscar teve a visão de ler os movimentos dos alvos, enquanto possuía a coragem de esperar o momento perfeito. Como se isso não fosse suficiente, ele também tem o controle de mana para atacar exatamente como mirou. Ruth admite que a magia de Oscar não é chamativa, mas também não é difícil. Tudo o que Ruth consegue ver quando olha para ele é alguém de talento incrível. Ao mesmo tempo, Oscar está pensando em quão impressionante foi a magia de Ruth, porque ela conseguiu fazer vários alvos se moverem de forma independente. De repente, Oscar sente que alguém está o observando. Com uma voz severa, ele exige saber quem é. Uma voz aparece do nada, elogiando Oscar por notar sua presença. Nesse momento, um homem velho aparece acima dele. Ele se apresenta como Bálsamos, o diretor da academia. Oscar imediatamente abaixa a cabeça para o homem velho, pedindo desculpas por sua rudeza, porque nunca soube quem ele era. Bálsamos o assegura de que está tudo bem, pois foi ele quem estava escutando escondido em primeiro lugar. De repente, Oscar avista o estranho pendente no pescoço do diretor e, imediatamente, o reconhece. Bálsamos percebe a hesitação em seus movimentos e pergunta a Oscar se está tudo bem. Bálsamos estende suas mãos em direção a Oscar, dizendo-lhe para cumprimentá-lo. Oscar relutantemente estende sua mão. Justo quando ele está prestes a apertar a mão do diretor, ele sente um ataque se formando sob ele. Ele imediatamente salta para trás para desviar do ataque. Bálsamos fica impressionado que ele desviou do ataque. Ele lhe diz que sua percepção é bastante aguçada. Bálsamos flutua no ar para obter vantagem sobre Oscar. Oscar pergunta freneticamente se ele está ali para matá-lo, enquanto saca sua varinha para se preparar para um ataque. Bálsamos provoca Oscar, perguntando se ele acha que pode derrotá-lo com uma varinha tão pequena. Bálsamos então libera uma poderosa magia de vento que aprisiona Oscar. No momento em que Oscar percebe isso, ele se dá conta de que não há como escapar. Em vez de entrar em pânico ou tentar se libertar, ele decide fazer algo diferente. Ele lança um feitiço de fogo e vai diretamente em direção a Bálsamos, forçando-o a bloquear a magia de fogo para baixar sua barreira. Bálsamos fica completamente atônito com isso, pois pôde ver a trajetória que Oscar seguiu. Bálsamos dissipa completamente sua barreira e Oscar cai de joelhos exausto. Bálsamos desce até seu nível, perguntando se ele já ficou sem feitiços, enquanto aponta o fato de que teria morrido se não estivesse testando-o. Oscar suspira fraco antes de perguntar a Bálsamos qual é seu objetivo final, porque não há como ele o submeter a um teste tão rigoroso apenas por diversão. Bálsamos elogia Oscar por notar isso. Ele começa a explicar que há muitos na academia que veem a magia como um privilégio especial. Bálsamos diz a Oscar que ele simplesmente quer que ele experimente. A realidade das coisas o atingiu com força. No entanto, com o que aconteceu, ele pôde ver que havia subestimado a extensão de seu verdadeiro potencial. Oscar finalmente entendeu o que o reitor estava dizendo. Basicamente, estava sendo informado de que, se destacasse demais, se tornaria um alvo, assim como o que acabara de acontecer. Bálsamos lhe disse que isso era exatamente o que ele queria dizer. Ele revelou que havia extremistas que não toleravam a presença de plebeus talentosos. Isso lembrou Oscar do que os magos que o mataram disseram. Eles disseram a Oscar que ele tinha talento demais. Eles não podiam ignorar suas habilidades. Oscar então perguntou ao reitor quem eram eles. Bálsamos respirou fundo antes de dizer a Oscar que saber suas identidades apenas o colocaria em perigo. Ele o aconselhou a focar em ganhar o poder de se proteger dentro da academia. Essa declaração o atingiu profundamente.
Ele percebeu que teria morrido se Bálsamos estivesse atrás de sua vida. Oscar então decidiu perguntar ao reitor sobre o pingente em seu pescoço. Bálsamos revelou que era a prova de que alguém é um santo mágico. Essa revelação chocou Oscar. O santo mágico é um título que indica o mais alto grau que um mago pode alcançar, assim como um santo da espada. Enquanto se preparava para sair, Bálsamos deixou um distintivo em sua mão. Ele disse a Oscar para não perdê-lo, pois seria útil em breve. Ao sair, Oscar finalmente viu quão poderoso o reitor era. Não havia nenhuma perturbação em seu mana. Ao mesmo tempo, percebeu que não podia apenas ficar ali se impressionando. Ele achava que aprender magia nesta vida era suficiente, mas, após perceber que um santo mágico estava entre aqueles que o mataram, ele percebeu que havia a possibilidade de que eles o vissem como alvo nesta vida também. Sendo assim, Oscar chegou à clara decisão de que precisava superar o homem que era como o santo da espada. Mais tarde, na sala de aula para a primeira aula, Zazen ouviu alguns dos alunos falando sobre Oscar. Eles discutiram o fato de que ele era o primeiro plebeu a se juntar à turma. Zazen interveio, dizendo que Oscar era um mero plebeu. Ele seria eliminado muito em breve. Ele não tinha terminado a declaração quando Oscar entrou na sala de aula. Ele surpreendeu Zazen e aqueles que não esperavam que ele conseguisse. Após a reunião com o reitor, Oscar se dirigiu ao seu dormitório para treinar. Ele queria aumentar a quantidade de mana que seus circuitos poderiam absorver. Com o passar do tempo, percebeu que a duração que conseguia manter estava aumentando. Oscar desejava ter uma oportunidade de ganhar alguma experiência em combate. Ao entrar na sala de aula, com todos os olhos nele, percebeu que esta era a primeira vez que realmente sentia a vontade de se tornar mais forte. Oscar e Zazen se cruzaram os olhares. Oscar pôde ver o desgosto no rosto de Zazen. Ele não se surpreendeu ao se deparar com Zazen, pois esperava encontrá-lo na sala de aula. Então, ele notou uma presença familiar sentada no fundo. Era ninguém menos que Lily. Oscar caminhou até onde ela estava e a ajudou a pegar seu marcador que estava no chão. Com um sorriso radiante, Lily pegou o marcador e agradeceu a Oscar pela ajuda. Oscar notou a flor no marcador e de repente mencionou o amor de Lily por flores. Lily o ouviu. Quando ela perguntou o que ele disse, ele rapidamente distorceu suas palavras, dizendo que estava apenas pensando na bela flor. Ele se apresentou a Lily e perguntou se poderia se sentar ao lado dela. Ela aceitou feliz, apresentando-se como Lily Lowell. De repente, uma voz estranha cortou a sala, dirigindo-se aos alunos que já haviam se reunido. Os alunos se sentaram curiosos, perguntando o que estava acontecendo. Subitamente, a imagem de uma pessoa apareceu diante deles. Era Ruth, a professora que supervisionou o exame de seleção. Ruth disse aos alunos que seria a responsável pelo grupo da primeira aula. Oscar ficou completamente chocado, pois não esperava que Ruth fosse lidar com a turma. Ruth então mencionou exatamente o que Oscar queria ouvir. Ela disse a eles que, a partir da semana seguinte, participariam de aulas de combate contra monstros. Ela mencionou que participariam de treinamento de campo. No momento em que Oscar ouviu isso, um grande sorriso se formou em seu rosto. Ele estava prestes a obter a experiência em combate que realmente desejava. Ruth disse aos alunos que, para garantir que a força de combate de cada grupo fosse equilibrada, formariam equipes de 5. Os alunos começaram a supor o que ela queria dizer com força de combate. Ruth disse a eles que mediriam isso pelo desempenho de seus circuitos. Isso significava que a quantidade total de mana que seus corpos poderiam ter seria medida. Um dos alunos perguntou a ela como ela planejava medir isso. Ruth sorriu, dizendo que já completou as medições. De repente, os estudantes veem lâmpadas pairando sobre suas cabeças. Ruth diz a eles que a intensidade da luz indica sua capacidade total de mana. A maioria dos estudantes tem luzes brilhantes acima de suas cabeças. Com isso, Ruth pode ver que há vários estudantes de alto nível na classe. Ela decide verificar Oscar, mas sua monoesfera está bem apagada em comparação com as outras. Os outros estudantes não perdem tempo em fazer piadas sobre ele. Eles dizem que ele é lixo por ser um plebeu. Depois de tudo isso, os estudantes acreditam que ninguém estaria disposto a formar um grupo com ele. Oscar, por outro lado, não se importa com isso. Justo então, Lily o toca e pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Oscar pergunta a ela se ela realmente tem certeza disso. Lily diz que sim,
porque acredita que quem ama flores é uma boa pessoa. No entanto, ela diz a Oscar que precisa perguntar ao líder do grupo, Levin Aldrich, primeiro. Levin resulta ser um nobre de cabelo vermelho. Depois de avaliar Oscar, ele concorda em adicioná-lo ao grupo, afirmando que é dever de um nobre proteger os fracos. Levin diz a Oscar que ele ficará responsável por carregar a bagagem. Momentos depois, Lily percebe como os outros estudantes estão olhando para Oscar como se ele fosse algum tipo de doença. Ela exorta Oscar a não deixar isso afetá-lo. Ela menciona que nobres como ela têm aprendido magia desde jovens. Portanto, é natural que haja um pouco de diferença. Oscar garante a ela que está bem, porque está apenas feliz de ter conseguido se juntar ao grupo dela. Lily pergunta a ele há quanto tempo ele estuda magia. Lily quase perde a cabeça quando Oscar lhe conta que ele só começou a aprender há cerca de 6 meses. Lily fica parada, ofegante e em choque, enquanto Oscar apenas se pergunta o que há de errado com ela. Após a aula, Zazen se aproxima de Ruth para conversar com ela. Ruth pergunta a ele qual é o problema, e Zazen pergunta a Ruth por que há um plebeu em sua classe. Ele menciona que Oscar nem consegue usar um feitiço decente e que a capacidade de mana dele é lixo, o que basicamente significa que um amador como ele não conseguirá acompanhar na primeira classe. Ruth sorri ao ouvir isso e diz a Zazen algo chocante. Ela diz a Zazen que Oscar começou a estudar magia há cerca de 6 meses. No momento em que Zazen ouve isso, seus olhos se iluminam de choque. Ruth diz a Zazen com orgulho que Oscar tem um grande potencial. Em poucos meses, ele pode ser aquele que faz as observações que Zazen está fazendo atualmente. Ruth se afasta, dizendo a Zazen que o objetivo de eliminar amadores é por isso que o treinamento de campo é essencial. Ele não tem nada com que se preocupar. Por outro lado, Lily está ocupada explicando os níveis de magia para Oscar. Os níveis vão de aprendiz de magia a adepto de magia, depois a classe mágica, depois a soberano mágico, até o santo mágico. Lily informa a ele que a maioria dos nobres já possui mana no nível de adepto de magia ou superior, graças ao treinamento desde a infância. Oscar sabe que o nível de adepto de magia é a classificação geralmente convocada para a subjugação de monstros reais. Se é apenas capacidade de mana, ele acredita que é impressionante para os alunos terem alcançado esse nível na idade atual. No entanto, Lily discorda dele, dizendo que ele na verdade é o impressionante. Alcançar o nível de aprendiz de magia em apenas 6 meses é inédito. Isso deixa Oscar se perguntando se isso também faz parte de seu talento. Ele ainda não quer admitir que é simplesmente incrivelmente bom e dá todo o crédito a seu mestre. Oscar então pergunta a Lily sobre seu relacionamento com Levin. Lily revela que a família de Levin é uma prestigiosa casa nobre de alto escalão com uma longa história. Ela revela que as famílias ao redor o seguem, buscando sua proteção. Oscar conclui que a família de Lily é uma delas. Lily diz a Oscar que Levin pode parecer um idiota, mas promete a Oscar que Levin os protegerá quando chegar a hora certa. No fundo, Oscar não quer que ninguém o proteja, porque ele quer a experiência de combate. A semana do treinamento de campo finalmente chega e os estudantes estão reunidos no ponto de encontro. Ruth aparece com outro professor com um tapa-olho chamado Amen, para explicar tudo sobre o treinamento de campo. Ruth diz a eles que monstros de baixo nível foram soltos na floresta. A tarefa para o treinamento é sobreviver uma noite na floresta. Ela diz que papéis mágicos foram distribuídos a cada líder de equipe. Esses papéis estão imbuídos com uma barreira defensiva e um feitiço de sinalizador. Ela diz a eles que, se encontrarem em perigo, devem usar o papel. Os estudantes ouvem isso e começam a sorrir porque todos concluem que isso vai ser moleza. Justo então, Ruth diz a eles que qualquer grupo que fizer isso será rebaixado da primeira classe. Os sorrisos desaparecem imediatamente de seus rostos. Vendo como o clima mudou instantaneamente, Oscar percebe que ficar na primeira classe é muito importante para a nobreza. Levin garante confiantemente aos membros de seu grupo que enquanto ele estiver ali, não haverá caso de desistência. Ele vai proteger todos assim que estiverem prontos. Levin joga uma grande carga em Oscar, dizendo-lhe para carregar isso. Lily tenta dizer a Levin que a bagagem é muita, mas Oscar diz a ela para não se preocupar com isso. Este era o acordo. Oscar carrega humildemente a bagagem e Levin ri dele. Ele diz que gosta quando as pessoas conhecem seu lugar. No entanto, ele avisa Oscar para não segurá-lo. Um tempo depois, o mesmo Levin que estava se exibindo já está ofegante por causa da distância que percorreram. Porém, ele culpa isso pelo terreno. Quando Oscar tenta ajudá-lo a se levantar, ele o empurra para o lado por causa de seu ego. Após esse incidente constrangedor, eles continuam
com a jornada. Oscar percebe que não encontraram monstros porque a área é controlada pela academia. De repente, Oscar sente uma anomalia de mana e grita para Leven parar. No entanto, Leven grita de volta, perguntando quem ele pensa que é para dar ordens. Leven avança teimosamente e acaba ativando um círculo mágico que afeta o espaço, exatamente como o da oficina de Isabel. Antes que percebam, o espaço se despedaça e os estudantes entram em pânico. Até mesmo o teimoso Leven grita por sua mamãe, mas Oscar permanece calmo. Ele diz aos membros do seu grupo para prepararem suas varinhas, pois estão prestes a serem transportados através do círculo mágico. Após a poeira assentar, Lily percebe que foram teleportados para outra floresta. Ela olha ao redor cuidadosamente e, para seu horror, percebe que é o 5º cemitério. Os outros membros da equipe ficam chocados ao ouvir isso, pois essa área é reservada para treinar veteranos. Outro cara questiona como chegaram a um lugar como esse, sendo apenas calouros. Oscar se pergunta se o círculo mágico foi uma armadilha de alguém. Ele nota que pode ser o mesmo grupo que o matou em sua vida passada. Como essa situação pode ser considerada uma emergência, Oscar sugere usar o papel mágico para chamar ajuda. No entanto, Leven, que se autodenominou capitão, de repente rasga o papel mágico, deixando-os atônitos. Quando questionado sobre o porquê de ter feito isso, Leven declara confiantemente que Oscar está apenas exagerando a situação. Ele se gaba de que simplesmente pisaram em um círculo de teletransporte que a academia esqueceu de remover. Ele também os assegura que coisas assim acontecem o tempo todo, mas Oscar permanece cético em relação às suas afirmações. No entanto, Leven os garante que essa é uma oportunidade para eles se firmarem. Ele espera que completar este treinamento com sucesso lhe dê um bom nome e boas notas. Depois de se exibir, ele assume a liderança, guiando sua equipe em direção ao seu desconhecido destino. Seus colegas, ingênuos, concordam em segui-lo por causa de sua reputação como herdeiro da nobre família Aldrich. Oscar não consegue acreditar quão estúpidos eles são. Lily diz a ele para ficar perto dela para sua própria proteção. Ele não tem escolha, a não ser segui-los, sabendo que em breve podem acabar sendo comida de monstros. Alguns momentos depois, Oscar sente perigo quando uma horda de bestas emerge das sombras. No entanto, ao invés de ter medo, Leven fica animado ao vê-las. Oscar, por outro lado, está um pouco inseguro, mas ainda assim se prepara para enfrentá-las. Isso porque ele está ansioso para ganhar experiência real de combate. Além disso, há um feitiço que ele planeja testar, então esta é uma boa oportunidade para ele. Infelizmente, antes que Oscar possa fazer qualquer movimento, Leven bloqueia seu caminho, dizendo para ele se afastar. Ele se gaba, afirmando que mostrará a Oscar como os nobres lutam, aconselhando-o de que a luta não é para plebeus. Oscar fica confuso e se pergunta o que o garoto quer dizer com como os nobres lutam. Assim que as bestas avançam, Leven saca sua varinha mágica. Ele a bate confiantemente no chão para ativar a magia do escudo de terra. O feitiço ergue uma enorme rocha à sua frente, separando-os das bestas. Leven usa isso para ganhar tempo e ordena a seus colegas que o apoiem. Um deles lança um feitiço de lança de vento, enquanto o outro lança um feitiço de lança de água. Eles trabalham juntos para eliminar as bestas do outro lado da formação de rochas de Leven. Ao mesmo tempo, Oscar observa silenciosamente enquanto eles cooperam. Ele nota que Leven cuida da defesa enquanto os outros lidam com a magia ofensiva. Ele finalmente entende que isso é o que Leven quis dizer quando falava sobre como os nobres lutam. No entanto, Oscar percebe que essa é a maneira como todos os magos lutam, não apenas os nobres. Enquanto Oscar observa a luta, Leven e sua equipe estão sendo sobrecarregados pelas bestas. Uma das bestas até consegue escapar da defesa e avança em direção a Lily. Ela também passa por Leven, indo direto para Lily. Mas felizmente Oscar intervém a tempo. Ele usa o feitiço da lâmina de fogo. Com um único golpe, derrota a besta. Ele salva Lily depois. Lily agradece a Oscar por salvá-la. Ao mesmo tempo, eles notam que Leven e sua equipe também terminaram de lidar com as bestas. Os outros caras estão completamente exauridos, exceto por Leven, que apenas manejou uma mísera magia de defesa. Mais tarde naquela noite, o grupo decide acampar na floresta. Leven continua a zombar de Oscar por ser um plebeu. Ele menciona que Oscar é sortudo por ter
visto como os nobres lutam. Oscar se diverte e até elogia os esforços combinados deles na magia defensiva. Ao ouvir isso, Levin fica desapontado com a reação medíocre de Oscar à sua suposta grandeza nobre. Sem que Levin saiba, a magia combinada não é o que Oscar deseja. O que ele realmente quer é ser uma potência por conta própria e fazer magia individual, o tipo que é mais poderoso do que o mago que o matou em sua vida passada. Oscar também quer poder que possa superar os magos mais fortes, incluindo o diretor. Ele se preocupa que a velocidade atual de treinamento seja muito estável para lhe dar esse tipo de resultado. Pouco depois, Lily interrompe os pensamentos de Oscar para oferecer-lhe uma xícara de café. Ela quer agradecê-lo por salvá-la, mesmo que devesse estar protegendo-o. Oscar diz a ela para não se preocupar e pergunta sobre a magia que ela usou durante a batalha. Ele quer saber por que alguns feitiços foram poderosos enquanto outros não tinham nenhuma força. Levin escuta isso e rapidamente intervém, explicando que a magia mais próxima do conjurador é mais poderosa. Lily grita com ele para se afastar, já que a pergunta era para ela. Levin se afasta, mas não sem lançar o habitual insulto de plebeu para Oscar. Lily então procede a explicar adequadamente a teoria da magia para Oscar. Ela explica que uma vez que a magia deixa um conjurador, ela retorna à natureza como humana. Oscar percebe que é por isso que a magia lançada desaparece no ar. Como de costume, seu cérebro começa a calcular outra teoria mágica. Já que as fórmulas mágicas só se ativam quando a quantidade certa de mana é infundida nelas, Oscar se pergunta se a eficácia de um feitiço pode ser aumentada. Justo então, seu trem de pensamento é interrompido quando Lily reclama que pode ter feito seu café um pouco denso demais. Oscar então fixa o olhar em sua própria xícara e, a partir de suas palavras, tem uma ideia. Lily tenta chamar sua atenção, mas a mente de Oscar divaga para sua nova teoria mágica sobre como aumentar a eficácia de um feitiço. Ele então finalmente percebe que essa teoria é semelhante ao uso da chave de espada. Em algum lugar na floresta, o professor Amen observa Oscar e sua equipe de um círculo mágico. Acontece que toda a situação deles foi obra dele, e ele está impressionado que Levin lidou com a situação. Aparentemente, a família de Levin, os Aldrich, é famosa por serem os mais difíceis de lidar. Como Levin é um obstáculo, Amen decide aumentar a aposta para removê-lo de suas plenas intenções. De volta ao acampamento principal, a professora Ruth observa a turma enquanto eles acampam por noite. Os alunos se aglomeram, tremendo, enquanto Ruth faz a guarda. Após observá-los durante o dia, ela está impressionada que não muitos deles desistiram do treinamento. Isso reforça sua análise inicial de que a turma deste ano é talentosa. Alguns momentos depois, Isabel chega para trocar de turno com ela e Ruth fica feliz em ser aliviada. Enquanto isso, os alunos começam a conversar quando encontram a famosa Isabel. Ela então verifica os outros alunos usando um círculo mágico e se impressiona com seu desempenho. Como de costume, Isabel não gosta de cuidar de pessoas incompetentes, mas a primeira turma deste ano está indo melhor do que ela esperava, especialmente Zazan, que tem conseguido se sair bem no treinamento. Há também uma garota de cabelo prateado da mesma turma que nunca tira os olhos do seu livro. Justo então, Isabel percebe que Oscar e seu grupo estão desaparecidos. Ruth explica que a transmissão deles tem apresentado problemas, então ela não tem atualizações sobre eles. Ela então diz a Isabel para perguntar ao professor Amen por mais detalhes. No entanto, quando Ruth olha ao redor, não vê Amen em lugar nenhum. De volta ao quinto cemitério, Levin e seu grupo se retiram para a noite, enquanto um deles fica de vigia. No entanto, Oscar ainda está perdido em seus pensamentos profundos, com suas teorias mágicas. Ele tenta descobrir como usar mana, da mesma forma que os espadachins fortalecem seus corpos usando chave de espada. Basicamente, os espadachins circulam, condensam e elevam sua chave de espada dentro do corpo. Antes que Oscar consiga terminar de entender sua nova teoria, uma súbita sensação de perigo o atinge. De repente, os dois caras que estão de vigia saem correndo dos arbustos, gritando para que todos fujam. Mas Levin não os leva a sério, pensando que eles devem estar correndo de mais algumas bestas insignificantes. Ele se prepara para lutar de maneira nobre novamente. No entanto, uma súbita explosão de chamas irrompe acima deles. Todos ficam completamente chocados. Levin começa a questionar sua existência. Enquanto isso, Lily percebe que é um vórtice de chamas.
Após um momento de silêncio angustiante, um dragão gigantesco emerge da floresta. É nesse exato momento que Levin e seu grupo percebem que podem ter se metido em algo pior do que esperavam. Levin se pergunta por que um dragão apareceria em um treinamento juvenil. Isso porque derrubar um dragão é algo estritamente reservado para aqueles do nível mágico santo. Oscar finalmente conclui que alguém está definitivamente os mirando. Um dos membros do grupo diz a Levin para usar o papel mágico para pedir ajuda. Ele os lembra que o rasgou há uma eternidade. Como não tem outras opções disponíveis, Oscar sugere lutar contra o dragão. Lily fica atordoada ao ouvir isso e não consegue acreditar em uma proposta tão ridícula. No entanto, Oscar explica que é a única maneira de sobreviver. Ao ouvir isso, os rapazes ficam aliviados, especialmente porque tem Levin, que é imbatível, com sua magia defensiva. Eles esperam aguentar até que os professores notem e venham em seu socorro. Depois de um silêncio desconfortável, Levin de repente bate sua varinha no chão. Ele lança uma magia de escudo de espírito da terra, criando um casulo de terra para si mesmo. Isso deixa todos atônitos, especialmente seus capangas, que contavam com ele para a sobrevivência. Levin os chama de idiotas, lembrando que seu escudo medíocre nunca poderia conter um dragão. Ele então lhes diz que planeja sobreviver sozinho. Nesse ponto, os meninos que contavam com sua proteção começam a entrar em pânico. No entanto, Lily decide confiar em Oscar e diz confiantemente que eles precisam lutar, como Oscar propôs. Ela então assume a liderança e ataca o dragão com espinhos de terra afiados. No começo, os meninos ficam animados, na esperança de que o ataque de Lily tenha derrubado o dragão. Mas o dragão sai do ataque sem um único arranhão. Isso os faz perceber que precisam de, pelo menos, magia avançada para causar algum dano ao dragão. Recusando-se a desistir, Lily decide ser a isca e diz a Oscar para encontrar uma maneira de pedir ajuda. No entanto, Oscar ignora suas instruções enquanto pondera sobre seu próximo movimento. Ao mesmo tempo, um dos meninos lança várias magias enquanto treme como uma fonte de água. O outro rapaz desiste completamente, esperando a morte chegar. Justo quando o dragão começa a preparar outro vórtice de fogo em sua boca, Oscar finalmente dá um passo à frente. Lily o observa em silêncio, perguntando-se o que ele planeja fazer. Oscar nota que o dragão está reunindo mana do ar e usando-a como fonte de energia para alimentar suas chamas. Apesar da visão aterradora, Oscar permanece calmo e espera ansiosamente testar sua força contra a de um dragão. Desde os tempos antigos, os dragões foram considerados agentes de desastre. Eles podem absorver mana ilimitada da natureza para alimentar seu hálito desastroso. Mas, a partir disso, Oscar formulou uma de suas brilhantes teorias mágicas. Ele se pergunta o que aconteceria se condensasse e refinasse essa mana natural da mesma forma que o dragão solta suas chamas. O grupo de Oscar se prepara para se encontrar com seus ancestrais. Ao mesmo tempo, Levin treme dentro de seu casulo de terra, esperando ser o único sobrevivente. Lily, por outro lado, teme pela vida de Oscar, mas ele permanece calmo diante do perigo enquanto a chama do dragão se dirige diretamente para ele. Oscar lança um poderoso feitiço de bala de fogo para contra-atacar. Felizmente, seu feitiço dissipa a chama do dragão e também acerta o dragão na cabeça, acabando com seu reinado de terror. Isso deixa Lily sem palavras, e seus joelhos atingem o chão enquanto ela olha para Oscar em descrença. Em outro lugar, Amon observa toda a batalha de seu espelho mágico. Ele não consegue acreditar que Oscar, um calouro, foi capaz de eliminar um maldito dragão com um único golpe. Antes que ele consiga entender o tipo de poder que Oscar possui, Amon sente que alguém pode estar desconfiando dele, então decide encerrar tudo, mas não antes de jurar eliminar Oscar na próxima vez. Isso porque ele acredita que apenas aqueles de sangue nobre têm permissão para wieldar tal poder, e Oscar é apenas um mero plebeu. Enquanto isso, Oscar está satisfeito consigo mesmo por sua teoria mágica ter sido bem-sucedida. Ele aplicou os mesmos princípios de refinamento de chave de espada ao uso de mana, e funcionou perfeitamente. Ele sabe que essa ideia só foi possível por causa de sua identidade como ex-esgrimista. Alguns momentos depois, os dois rapazes verificam o dragão para ter certeza de que está morto. Eles ainda acham difícil acreditar que sobreviveram a tal provação. Levin, que finalmente abre seu casulo de terra, também está chocado por um plebeu ter derrotado um dragão. Ele não consegue acreditar que um nobre como ele foi protegido por um plebeu. Lily também está em choque enquanto tenta entender o que acabou de testemunhar. De repente, Oscar balança e cai no chão, e Lily corre para seu lado para verificar como ele está. Mas Oscar a assegura que ele está só um pouco cansado de se esforçar demais.
O feitiço que ele lançou foi poderoso demais e o esgotou. Ele podia sentir seu corpo inteiro queimando, como se fosse explodir a qualquer momento. Alguns momentos depois, o grupo fica assustado novamente ao ouvir um barulho vindo da floresta. Lily se pergunta se outra criatura poderosa os encontrou. No entanto, acaba sendo Isabel e seu golem gigante. Aparentemente, ela encontrou vestígios de um círculo de teletransporte e decidiu segui-lo. Isabel então pergunta se estão bem, mas o grupo ainda está muito abalado para responder. Oscar a chama antes de desmaiar. Todos correm em direção a ele, enquanto Isabel nota o corpo do dragão. Ela imediatamente percebe que sua aluna Estrela pode ter feito algo incrível novamente. Ela decide que vai questionar os alunos sobre a história completa assim que eles voltarem para a academia. Enquanto o grupo se preocupa com Oscar, Levin teme a humilhação que está prestes a enfrentar quando voltarem. À medida que o sol toca o horizonte, o grupo se prepara para retornar à academia. Após sua recuperação, Oscar se encontra com o diretor Bálsamos para contar a ele sobre a aventura deles. Bálsamos não consegue acreditar que Oscar foi atacado nos terrenos da academia. Ele percebe que a academia foi comprometida pelos magos das trevas que visam os plebeus. Ele então elogia Oscar por ter sobrevivido ao ataque. Oscar informa que sobreviveu porque decidiu se tornar mais forte. Ele diz animadamente a Bálsamos que compreendeu o primeiro passo para se tornar mais forte. No entanto, Bálsamos aconselha Oscar a deixar a academia. Ele explica que a escola não é mais segura desde que esses extremistas loucos a infiltraram. Bálsamos aconselha-o a viver uma vida tranquila fora da academia, sem magia. Ele enfatiza que é a única maneira de Oscar sobreviver. Ao ouvir isso, Oscar considera sua vida anterior, e como ele estava infeliz, apesar de todas as suas conquistas, Bálsamos então lhe informa que muitas pessoas vivem felizes sem magia. Ele também diz a Oscar que ele ainda pode encontrar felicidade mesmo sem magia, e o aconselha a não desperdiçar sua vida tão jovem. Enquanto escuta os conselhos de Bálsamos, Oscar se lembra de como ele foi feliz praticando magia nesta vida com Isabel. Não disposto a abrir mão disso, ele recusa confiantemente o conselho do diretor. Oscar se recusa firmemente a desistir. Após lutar para chegar a este ponto, Bálsamos fica atordoado com sua recusa. Como Oscar não tem planos de mudar de ideia, ele agradece a Bálsamos pela preocupação. Como a pessoa que o está visando está dentro da academia, Oscar diz a Bálsamos que tem uma ideia para atraí-los. Isso desperta o interesse de Bálsamos, e ele pede que Oscar lhe conte sobre o plano. Oscar então declara ousadamente que ele simplesmente será a isca e os puxará para fora das sombras. Bálsamos fica atônito ao ouvir isso e pergunta a Oscar se ele não tem medo de morrer. Oscar informa-o bravamente que não planeja se juntar a seus ancestrais tão cedo. Sua resposta faz Bálsamos rir, como se Oscar tivesse contado uma piada engraçada ao estilo de Kevin Hart. Oscar fica surpreso e se pergunta o que disse para fazer o velho rir. Vendo a expressão confusa no rosto de Oscar, Bálsamos rapidamente pede desculpas. Como Oscar está determinado a lutar de volta, Bálsamos decide apoiá-lo. Os dois então apertam as mãos para selar sua nova parceria. Depois, Bálsamos diz a Oscar para conseguir uma nova varinha mágica. Oscar fica confuso, mas quando verifica sua varinha, percebe que está completamente danificada. Mais tarde, Oscar se aproxima de Isabel e ela lhe dá uma varinha temporária, já que ele planeja conseguir uma nova. Isabel lhe dá outra varinha de iniciante. Oscar pergunta se uma varinha é absolutamente necessária para os magos. Isabel informa que é difícil escrever apenas com os dedos. Para mostrar o que quer dizer, Isabel mergulha o dedo na tinta e explica que a varinha é como um instrumento de escrita e o mana é como tinta. Basicamente, as fórmulas mágicas podem ser desenhadas sem um instrumento de escrita, mas pareceriam tremidas. Isabel explica ainda que para criar magia perfeita e bonita, é preciso investir em ferramentas de escrita. Após se encontrar com Isabel, Oscar vai comprar uma varinha. Enquanto espera no portão da academia, ele observa cuidadosamente sua velha varinha. Ele não consegue acreditar que quebrou após uma batalha. Ele se pergunta se o objeto não suportou o mana que ele refinou durante a luta com o dragão. Antes que Oscar possa terminar de processar seus pensamentos, a voz de Lily o interrompe. Ela pede desculpas por tê-lo feito esperar, e Oscar pede desculpas por fazê-la acompanhá-lo durante seu dia de folga. Lily o assegura que não se importa, já que planejava comprar algo também. Com isso, eles saem felizes para ajudar Oscar a comprar uma varinha.
Alguns momentos depois, eles chegam à primeira loja e Oscar fica maravilhado ao ver tantas varinhas diferentes. O lojista se gaba orgulhosamente sobre sua coleção de varinhas. Ele então traz uma das mais caras, enfeitada com gemas preciosas. Ele até assegura a Oscar que esta varinha em particular fará as pessoas o respeitarem. Oscar se pergunta se essas gemas têm um efeito especial em um feitiço. No entanto, Lily o lembra suavemente para verificar o preço antes de fazer perguntas. A mandíbula de Oscar cai ao ver o preço exorbitante da varinha mágica. Lily então sugere que eles verifiquem outras lojas, já que esta está acima do orçamento. No entanto, a próxima loja é ainda mais cara que a anterior, fazendo-os fugir. Depois de correr para longe de mais algumas lojas, Oscar e Lily finalmente desistem. Depois de correrem o dia todo, Oscar percebe que varinhas mágicas são caras e que ele não tem dinheiro para comprar nada decente. Lily explica que são caras porque muitos magos vêm de lares nobres. Os nobres se concentram em manter uma aparência orgulhosa. Oscar então se desculpa por ter consumido o tempo de Lily. Ele informa que continuará procurando sozinho, mas Lily se recusa a sair. Ela promete entusiasmada ficar até que Oscar encontre uma varinha. Eles então continuam sua busca, e Oscar se depara com uma loja de varinhas mágicas. Mas outro lojista de repente os avisa para não entrarem na loja. Quando Oscar pergunta o motivo, ele explica que o lojista é louco e obriga os clientes a comprarem o que não querem. Oscar observa a loja por um tempo. Apesar do aviso, ele ainda decide dar uma olhada. Lily tenta impedi-lo e diz que talvez eles não consigam sair da loja até comprarem algo. No entanto, Oscar se recusa a ouvir seu conselho e abre a porta alegremente. Ele aponta que a loja está fora dos negócios, então deve ser legítima. Ao entrar, eles se deparam com um espaço escuro e sinistro que faz a pele de Lily arrepiar. Eles logo notam um fabricante de varinhas chamado Rod esculpindo perto. Sem olhar para eles, ele pergunta se estão apenas olhando ou comprando. Oscar diz que quer comprar uma nova varinha. Rod solta suas ferramentas e questiona por que escolheram sua loja entre todas as outras lojas adequadas. Ele então se vira e os encara com a faca de esculpir ainda nas mãos. Apesar de sua aparência dura, Oscar permanece calmo. Após um breve confronto visual, Rod de repente se torna hostil. Ele lança a faca em direção a Oscar, enquanto grita com ele por zombar de seu negócio. Oscar desvia da faca rapidamente, enquanto Lily fica completamente sem palavras. Oscar, então, informa Rod que não veio brincar, mas isso apenas enfurece Rod. Ele declara que não vende varinhas para espadachins. Oscar fica surpreso ao ouvir isso, enquanto Lily, convencida de que esse cara é suspeito, tenta fazer Oscar deixar a loja. Para sua surpresa, Oscar declara animadamente que vai ficar porque acha Rod muito interessante. Lily não consegue acreditar que Oscar realmente planeja escolher uma varinha desta loja estranha. Até Rod, que estava tentando agir de forma durona, fica surpreso com a atitude de Oscar. Oscar então pergunta por que Rod acha que ele é um espadachim. Rod observa Oscar cuidadosamente por um momento, de cima a baixo. Depois disso, ele explica que é porque Oscar se inclina mais para a direita, o que basicamente significa que ele carrega algo pesado do lado esquerdo. Rod lhe diz que é um sinal óbvio de alguém que carrega uma espada. Oscar fica impressionado com a precisão da análise de Rod. Lily, por outro lado, protesta que Oscar não é um espadachim, mas Oscar estende a mão para afastá-la. Ele acha incrível que Rod tenha visto através dele em um instante. Após um breve silêncio, Oscar explica a Rod que começou a aprender magia agora. Rod fica chocado ao saber que ele está treinando há apenas 6 meses. Oscar então explica que sua postura é porque seu pai o treinou para se tornar um espadachim. Portanto, os efeitos dos seus hábitos de antigamente ainda persistem. Lily o apoia e garante a Rod que Oscar é realmente um aluno da Academia de Magia, como ela. Rod então pergunta a Oscar por que ele precisa de uma nova varinha. Oscar responde que sua varinha antiga foi destruída. Ele mostra a Rod a varinha quebrada e depois de examiná-la, Rod informa que a varinha agora está completamente inútil. Após uma observação mais cuidadosa, ele explica que o círculo mágico dentro da varinha está destruído. Isso aconteceu porque muitos manas foram despejados na varinha. Oscar não entende o que ele quer dizer, então Rod explica de forma mais simples. Ele explica que varinhas maiores podem conter mais manas, mas seu tamanho dificulta o manuseio. As varinhas grandes também exigem controle preciso do mana, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Rod explica ainda que esse tipo de varinha simples é perfeito para iniciantes por causa de seu tamanho pequeno, que facilita o manuseio.
Ele então lembra a Oscar que os professores da Academia de Magia usam varinhas maiores e mais complicadas por causa de seu nível em magia. Da explicação de Rod, Oscar fica surpreso que a varinha de iniciante não resistiu à sua nova teoria mágica. Ele então pede a Rod para recomendar uma varinha que lhe sirva. Rod informa a Oscar que ainda não decidiu vender nada para ele. Oscar e Lily ficam surpresos ao ouvir isso. Eles acharam que Rod tinha se aberto para eles. Rod então aponta para sua exibição de varinhas. Ele ordena que Oscar escolha a melhor. Ele revela que venderá uma para ele se estiver satisfeito com a escolha de Oscar. Oscar então começa a olhar pela exibição enquanto Lily segura a respiração. Sua ansiedade aumenta porque sabe que o valor de uma varinha é determinado pelo seu tamanho e pelo material de que é feita. Basicamente, varinhas mágicas com materiais raros são muito caras. Elas têm uma afinidade mana mais alta. Justamente naquele momento, uma varinha mágica na parte de cima da exibição chama a atenção de Lily. Depois de estudá-la cuidadosamente, ela percebe que é feita de uma madeira preciosa chamada Haganezumi. Lily sabe que o preço dessa varinha é suficiente para alguém viver confortavelmente em luxo por um ano inteiro. Ela reza em silêncio para que Oscar perceba a varinha, mas suas orações não são atendidas. Como de costume, tudo com Oscar é estranho. Os olhos dele se fixam na varinha mais sem graça da loja. Ele pega a varinha e a agita como se tivesse ganhado na loteria. Ele declara orgulhosamente que se contentará com ela. Lily fica sem palavras, e Rod está atordoado com sua escolha. Lily rapidamente aponta para a varinha mais cara e implora para que ele mude de ideia. No entanto, Oscar informa a ela que foi instruído a escolher uma boa varinha, não a mais cara. Lily fica perplexa, pensando no que ele quer dizer com uma boa varinha. Rod então pergunta por que ele escolheu aquela varinha específica. Oscar responde que simplesmente a escolheu por causa de uma sensação agradável. Rod lhe diz que é apenas uma velha varinha desgastada, mas Oscar aponta que ela ainda está inteira e apesar de antiga. Ele explica que a coisa mais aterrorizante no campo de batalha é uma arma quebrada durante a luta. Oscar ressalta que a função da varinha não foi comprometida, apesar de estar danificada por fora. Ele acrescenta que a varinha parecia ter sido feita com as necessidades do usuário em mente. Rod fica impressionado com as palavras de Oscar e se afasta lentamente, deixando-os confusos. Antes de ir, Oscar pergunta se ele planeja vender a varinha, mas Rod diz que não está à venda. Ele explica que a fez para seu filho há muito tempo. Oscar e Lily ficam surpresos com essa revelação. Lily se pergunta por que foi mantida na exibição se não está à venda. Rod revela que é porque o dono quebrou antes da varinha. No entanto, ele se recusa a entrar em mais detalhes sobre a morte de seu filho. Ele simplesmente diz a Oscar que a varinha é muito velha e não pode mais ser considerada uma boa varinha. Ele então se dirige silenciosamente de volta ao seu local de trabalho. Enquanto Lily decide que é hora de eles saírem, ela promete ficar com Oscar até que ele encontre um lugar para comprar uma boa varinha. Oscar fica um pouco desapontado que Rod não lhe vendeu uma porque a interação deles foi muito interessante. Assim que eles se viram para sair da loja, Rod os chama de volta, deixando Oscar surpreso. Ele diz a Oscar para esperar enquanto pega uma varinha que lhe sirva. Lily e Oscar ficam animados ao ouvir isso, porque todo o trabalho duro finalmente valeu a pena. No momento em que Rod sai para pegar a varinha, Lily solta um suspiro de alívio. Ela estava tão nervosa desde o momento em que entraram na loja. Oscar se desculpa por incomodá-la e pergunta se ela está curiosa sobre o tipo de varinha que Rod planeja lhe dar. Infelizmente, os nervos de Lily ainda estão se acalmando e ela não está animada com essa aventura específica. No entanto, ela consegue perceber que Oscar está claramente se divertindo com tudo isso. De repente, Amon chega à loja e fica estupefato ao vê-los lá. Oscar e Lily também se surpreendem ao vê-lo, e ele questiona por que estão lá. Um silêncio constrangedor cai sobre o ambiente, enquanto Aemon segura sua chicote firmemente, como se preparando para um confronto. Oscar o encara diretamente sem piscar, enquanto uma Lily deslumbrada pergunta alegremente a Amon se ele veio comprar uma varinha. Amon responde vagamente, justo quando Rod volta e o cumprimenta alegremente. Amon acena para Rod antes de sair apressadamente da loja, como se estivesse sendo perseguido por cobradores de dívidas. Ele diz a Rod que voltará mais tarde, já que Rod está ocupado atendendo clientes. Lily sai correndo para se despedir dele, mas Amon já está a uma boa distância. Lily se preocupa que eles tenham interrompido os negócios do professor com Rod. Durante toda a conversa, Oscar permanece calmo e quieto. Alguns segundos depois, Rod limpa a varinha mágica e a entrega a Oscar como sua nova companheira. Os olhos de Oscar brilham como na véspera de Natal ao analisarem a varinha mágica não tão bonita.
Lily reconhece que a varinha foi feita de uma árvore preciosa, conhecida como Árvore da Origem. Aparentemente, essa grande árvore é um tronco gigante encontrado em uma certa nação insular. Ele cresce em qualquer clima, não importa quão severo seja o ambiente. Seu tronco nunca murcha nem se deteriora. Suas folhas permanecem sempre radiantes, enquanto seus galhos são substituídos em ciclos após várias décadas. Lily fica chocada ao ver uma varinha feita do galho da Árvore da Origem. É conhecida como o melhor material e considerada um tesouro raro. Rod fica impressionado que Lily entende do assunto. Ele a informa que a varinha pode suportar uma quantidade louca de mana. De todos os numerosos benefícios dessa varinha, este é o único que desperta o interesse de Oscar. Mas antes que ele possa celebrar, Lily o lembra de como eles fugiram de várias lojas por causa de seu orçamento miserável. A empolgação de Oscar desaparece imediatamente no momento em que se lembra disso. No entanto, Rod ainda lhe entrega a varinha, dizendo que não está à venda. Ele explica que foi feita como um presente para seu filho falecido. Ele planejava entregá-la a ele após seu retorno das linhas de frente, mas o menino não sobreviveu. Oscar cuidadosamente coleta a varinha como se fosse um ovo frágil, enquanto Rod retorna à sua estação. Ele garante que não precisa de pagamento pela varinha. Quando eles permanecem em silêncio, Rod reafirma com firmeza, dizendo que não tem intenção de vender outra varinha a Oscar. Ele explica que nenhuma outra varinha em sua loja serve para Oscar. Convicto, Oscar segura firmemente seu novo equipamento e agradece humildemente a Rod pelo presente. Rod rapidamente o dispensa e lhe diz para testar a varinha. Oscar então segura a varinha corretamente. Ele fecha os olhos para canalizar mana nela. Rod observa atentamente enquanto Oscar se conecta com sua varinha. Ao mesmo tempo, Oscar sente uma sensação estranha enquanto despeja mana na varinha. Mesmo sendo a primeira vez que usa a varinha, essa sensação faz com que ele se sinta como se já a empunhasse há muito tempo. No momento em que Oscar termina, Rod ordena que eles saiam de sua loja rapidamente. Ele afirma que precisa abrir a loja para clientes pagantes. Antes de sair, Oscar decide perguntar sobre a aparência de Ayman. Ele pergunta a Rod se Ayman vem frequentemente à loja. Alguns dias depois, os colegas de Oscar o encaram e a Lily, enquanto conversam sobre seu encontro no 5º cemitério. A escola já atribuiu o acidente a um círculo de teletransporte defeituoso. Todos estão impressionados que Oscar e seu grupo voltaram em uma peça. Eles até comentam sobre como Levin agiu como um verdadeiro covarde e range seus dentes, zombando dele por ser um medroso. De repente, o som de um chicote estala, fazendo a classe ficar em silêncio enquanto Ayman chega. Ele os repreende por ignorar sua presença estimada e sussurrar durante sua aula. Apavorados, os alunos todos pedem desculpas em uníssono, enquanto Oscar observa calmamente o professor. Rod havia lhe contado que Ayman era o capitão da equipe de seu filho falecido. Aparentemente, Ayman estava lá no campo de batalha, quando o filho de Rod morreu. Ele também foi o responsável por levar a notícia a Rod após a morte do garoto. Ayman trouxe de volta a velha varinha como uma lembrança para Rod. Lily ficou emocionada ao ouvir a história. Rod até elogiou Ayman por ser um bom rapaz. Ele contou como Ayman foi gentil com seu filho plebeu, apesar de ser um nobre. Os olhos de Oscar se arregalaram ao ouvir isso. Ele apontou que o filho de Rod deve ter sido ainda mais incrível em magia do que os nobres, já que sua varinha parecia muito usada. Rod ficou surpreso ao ouvir isso e se perguntou como Oscar sabia que seu filho era um mago excepcional. Depois de ouvir a história de Rod, Oscar finalmente obteve a resposta que estava procurando. Ele também observa que Ayman era um dos professores responsáveis pelo treinamento de campo, o que o torna um suspeito. Depois de muito pensar, Oscar conclui que Ayman é definitivamente o mentor por trás do ataque à sua vida. Oscar permanece calmo, e já que Ayman não percebeu que seu disfarce foi descoberto, ele decide usar isso como sua chance de atacar primeiro. Mais tarde, Ayman se comunica com sua organização por meio de um círculo mágico de comunicação. A voz sinistra elogia Ayman por ter completado com sucesso sua missão no campo de batalha. Eles o parabenizam por se sair excepcionalmente bem e por superar as expectativas deles. A voz também o lembra que esperam que ele alcance o mesmo resultado na Academia Mágica. Ayman está visivelmente inquieto ao responder que fará o que é esperado. Como se percebesse sua hesitação, a voz pergunta se a missão na escola é mais difícil do que no campo de batalha. Ayman responde apressadamente que não é, e a voz informa que eles exigem resultados rápidos. Após o término da transmissão,
Ayman permanece no mesmo lugar, claramente preocupado. Enquanto isso, no escritório do diretor, Oscar revela suas descobertas ao diretor. Bálsamos fica chocado ao descobrir que Ayman foi o responsável pelo ataque. Ele acha difícil de acreditar porque Ayman é considerado um herói. Quem pode arriscar a vida por seus camaradas? Oscar diz a Bálsamos que ele conhece os feitos heróicos de Ayman. No entanto, ele tem certeza de que Ayman é o culpado. Ao ver a determinação de Oscar, Bálsamos decide confiar em sua palavra. Ele informa a Oscar que não pode fazer nenhum movimento sem evidências concretas. Oscar declara calmamente que ele será a evidência. Bálsamos fica perplexo ao ouvir isso, mas Oscar explica que vai provocar Ayman a atacar, como fez durante o treinamento. Ele quer criar uma situação com poucos testemunhas para atrair Ayman a atacar novamente. Oscar tem certeza de que Ayman não vai deixar passar uma oportunidade dessas para vir atrás dele. Enquanto Bálsamos considera a ideia por um momento, seus olhos caem em uma nota em sua mesa. A nota detalha uma missão de escolta para a Princesa Imperial. É a oportunidade perfeita para armar uma armadilha, como Oscar sugeriu. Aparentemente, a Princesa Imperial Ariel deveria se matricular na primeira classe. Nós. Entanto, sua matrícula foi adiada devido a reações negativas da magia hereditária que foi passada por gerações da família real. Durante a aula, Ruth informa os alunos sobre a situação de Ariel e anuncia a missão para escoltá-la de volta para a escola. Um grupo será enviado à capital imperial para trazê-la de volta. Ruth havia reunido os estudantes mais excepcionais da primeira classe para a missão, incluindo Oscar, Zazen e a garota quieta, que não faz nada além de enterrar o rosto em um livro o dia todo. Oscar observa que essa missão é realmente perfeita para atrair Ayman a focar nele. Após informá-lo sobre a missão, Ruth pergunta se eles têm alguma dúvida. Zazen levanta a mão, como de costume. Ele decide provocar seu plebeu favorito, Oscar. Como todos na missão são considerados excepcionalmente talentosos, Zazen pergunta a Ruth se o poder de Oscar se iguala ao deles. Para seu choque, Ruth responde que sim. Ela acrescenta ainda que o poder de Oscar até superou o da classe com base em seu desempenho no treinamento de campo. Zazen fica chocado e confuso ao ouvir isso, enquanto a garota livro não mostra reação, apesar da avaliação de Ruth. Zazen se recusa a aceitar isso. Ele afirma ousadamente que Oscar está mal na escola de aprendiz de Ayman. Pelo que ele percebeu, Oscar não consegue nem usar magia básica. Oscar se mantém calmo enquanto ouve Zazen o atacar como um garoto ciumento. Zazen reclama que não entende por que todos elogiam Oscar apesar de seu talento medíocre. Ele testemunhou Isabel e o diretor elogiando Oscar, e agora Ruth se juntou a eles. Zazen se recusa a aceitar isso, principalmente com a recente avaliação do treinamento de campo, onde Oscar superou todos. Frustrado com tudo isso, Zazen desafia Oscar para um duelo, pedindo para que ele mostre esse tão falado poder que está deixando todos loucos. Oscar fica surpreso com o desafio porque estava apenas tentando cuidar de seus próprios assuntos. Ruth está frustrada que essa missão de escoltar a princesa pode estar condenada, com a equipe agindo como crianças mimadas. Para garantir que nada atrapalhe o espírito de equipe, Ruth concorda com o duelo. Ela anuncia que o perdedor será removido da missão de escolta. Sem hesitar, Zazen aceita o duelo, enquanto Oscar permanece ao fundo como um personagem secundário. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, Oscar se vê no campo de batalha de uma partida a qual ele não consentiu. Enquanto fixa o olhar em seu bastão, Oscar se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Enquanto ainda questiona sua própria existência, Zazen se prepara ansiosamente para mostrar sua superioridade como nobre. No momento em que levanta sua varinha, Zazen lança um feitiço, convocando enormes estalactites de gelo acima de Oscar. Ele então grita para Oscar se preparar para enfrentar sua ira. Ao mesmo tempo, Oscar decide enfrentar essa luta de frente. Ele sabe que tem problemas maiores para resolver. Além disso, perder o duelo não é uma opção por causa de seu plano para atrair Ayman na missão de escolta. Após ordenar seus pensamentos, Oscar finalmente aceita o desafio de Zazen. Embora seja elogiado por todos como um gênio talentoso da Casa Quiloches, Zazen luta com um complexo de inferioridade que ninguém conhece. Ele é um perfeccionista que nunca fica satisfeito, mesmo que todos o elogiem. Entre as famílias especializadas em magia do gelo, a Casa Galois é considerada a linhagem mais forte. No entanto, comparado a seu irmão perfeito, Zazen se sente insignificante. Ele não tinha talento inato para magia enquanto crescia, por isso trabalhou o dobro de duro que todos os outros. Ele queria desesperadamente viver à altura das expectativas de quem estava ao seu redor e alcançar seu irmão mais do que qualquer coisa. Zazen desafiou Oscar porque queria ser um mago digno do nome nobre Quiloches.
Pouco depois, Zazen libera sua poderosa magia de lança de gelo, mas Oscar desvia rapidamente dos ataques. Zazen o elogia por ter desviado. Ele decide aprimorar seu jogo. Ele usa o grande feitiço de congelamento para prender Oscar, tornando impossível para ele se mover. A mão e a varinha de Oscar congelam. Oscar consegue lançar um feitiço de fogo, libertando-se do feitiço de congelamento de Zazan. Zazan fica atônito ao ver Oscar desfazendo sua magia em tão pouco tempo. Os dois então se encaram enquanto esperam que o outro faça o próximo movimento. Enquanto isso, Ruth observa a luta à distância. A garota estudiosa se senta em um canto, desinteressada na exibição evidente de masculinidade tóxica. À medida que a luta continua, Ruth fica impressionada ao ver que Oscar quebrou o gelo de Zazan, cercando-se de chamas. Ela nota que seus movimentos parecem os de alguém familiarizado com batalhas. Porém, após sua observação, ela acredita que a capacidade de mana de Zazan é maior que a de Oscar. Portanto, ser dominado pela pura força de Zazan é apenas uma questão de tempo. Assim como previu, Oscar logo é cercado pelas lanças de gelo de Zazan. Acreditando que já ganhou, Zazan sarcasticamente elogia Oscar por ter talento excepcional para um plebeu. Mas ele ainda acredita que isso não se compara a todos os seus anos de prática e experiência. Zazan então lança outro poderoso feitiço de lança de gelo, enquanto se prepara para terminar com Oscar para provar sua superioridade. De repente, algo bizarro acontece. Isso faz com que até a garota estudiosa, que nunca olha para cima, levante a cabeça de seu precioso livro. Ruth observa em choque enquanto Oscar se levanta do chão, envolto em mana. Oscar se desculpa por manter Zazan esperando, como se estivesse se aquecendo o tempo todo. Ele explica que estava levando o seu tempo para se preparar, e isso deixa Zazan confuso. Oscar informa Zazan com confiança que está prestes a atacar, mas Zazan lhe diz que é tarde demais para qualquer exibição. Ele então solta seu golpe final, uma poderosa prisão de selo de gelo para prender Oscar. Isso pega Oscar de surpresa, pois ele nem viu isso vindo. Oscar nota que o movimento deve ter estado escondido no ataque anterior de lança de gelo de Zazan. No entanto, ele se mantém calmo porque seu refinamento de mana já está completo. A pequena prisão de gelo de Zazan é apenas um jogo de criança para ele agora. Ele está confiante de que sua nova varinha mágica pode suportar o mesmo movimento que derrubou o dragão durante o treinamento de campo. Enquanto Zazan tenta prendê-lo na prisão de gelo, Oscar usa o feitiço de lâmina de fogo para destruir completamente a prisão de selo de gelo com um único golpe. Zazan fica chocado ao ver que seu movimento supremo foi contrariado. Ruth também está atordoada, e a garota estudiosa parece prestar atenção à luta. Oscar, por outro lado, está radiante por sua magia estar indo como ele imaginou. O fluxo de mana faz seu corpo se sentir leve. Seus feitiços se manifestam perfeitamente, sem falhas ou atrasos. Oscar acha tudo isso empolgante. Enquanto isso, Zazan não está tendo o melhor dia. Quando o feitiço de Oscar rompe sua defesa, ele não consegue acreditar que um plebeu quebrou seu feitiço de defesa tão facilmente. Justo quando está prestes a xingar, Oscar se aproxima dele. Ao ver Oscar se aproximando, Zazan não pode deixar de pensar em seu irmão mais velho. Naquele tempo, tudo o que Zazan queria era se tornar como seu irmão. No entanto, seu irmão sempre acreditou que Zazan o superestimava. Ele nunca se considerou extraordinário, insistindo que havia inúmeras pessoas no mundo que poderiam fazê-lo parecer insignificante em comparação. Agora, ao ver Oscar diante dele, Zazan finalmente entende o que seu irmão quis dizer. Finalmente, Oscar fecha a distância entre eles. Justo quando levanta sua varinha para atacar, Ruth pede que o duelo termine, declarando que o vencedor já foi decidido. Ela interrompe a luta enquanto Zazan se rende silenciosamente, encarando a varinha apontada diretamente para seu peito. Em outro lugar, Levin está fazendo birra, questionando sua existência. Após o treinamento de campo, seus atos de covardia se espalharam pela escola, e todos falam mal dele pelas costas. Levin está farto de todos lhe lançando olhares hostis e culpa Oscar pela humilhação. Um súbito batida na porta chama sua atenção. Levin abre a porta com raiva, gritando à sua volta. Ele fica chocado ao ver o professor Eamon do outro lado da porta. No dia seguinte, quando Zazan entra na sala de aula, seus olhos encontram os de Oscar e eles se encaram por um tempo. Após o duelo, Zazan disse a Oscar que o invejava. Ele não conseguia aceitar que seus anos de prática viraram poeira por causa do talento de Oscar. Oscar lhe ofereceu a mão para ajudá-lo a se levantar, mas Zazan afastou sua mão. Ele então prometeu bravamente que iria superar Oscar, não importa
importando quanto tempo levasse. Embora Oscar tenha aceitado o desafio, ele também planeja continuar se movendo até que seu chamado talento esteja além do alcance de qualquer um. Agora que seu lugar na missão de escolta estava garantido, Oscar aguarda ansiosamente enfrentar Amon no dia seguinte. Mais tarde, durante a aula, Ruth anuncia que irá conduzir outra sessão de medição de mana. Nesse momento, Levin entra na sala de aula, parecendo mais calmo, com o braço direito bandageado. Ruth avisa que ele está atrasado para a aula, mas Levin a ignora completamente. Ele vai direto para seu assento, ignorando todas as conversas e zombarias dos alunos. Ele hesita brevemente ao ver Oscar, mas então se senta em silêncio, ignorando-o. Oscar sente que algo está errado e se pergunta o que aconteceu com o braço de Levin. Alguns momentos depois, Ruth grita para a classe ficar em silêncio enquanto prossegue com a medição de mana. Após a aula, Lily elogia Oscar por aumentar sua capacidade de mana em tão pouco tempo. Oscar diz que é graças à sua nova varinha, que agora parece parte dele. Lily se pergunta se também deve pegar uma nova varinha na loja de Rod. De repente, Levin o interrompe, atraindo a atenção de alguns alunos próximos que continuam zombando dele pelas costas. Ao invés de iniciar uma briga, Levin pede diretamente a Oscar para ensiná-lo a ficar mais forte. Pegando Oscar de surpresa, ele pergunta o que exatamente quer dizer. Irritado, Levin diz para ele parar de fazer-se de desentendido e revela que já conhece o segredo de Oscar. Essa afirmação imediatamente deixa Oscar em alerta, fazendo-o se perguntar o que Levin poderia saber sobre ele. Pouco tempo depois, Oscar segue Levin até o campo de treinamento, surpreso ao ver que Levin até reservou o lugar para o encontro noturno. Querendo respostas, Oscar pergunta sobre qual segredo Levin está falando, mas Levin o acusa de fingir que não entende. Levin então afirma que o poder que Oscar usou para derrotar o dragão foi concedido a ele por outra pessoa. Nesse ponto, Oscar está mais confuso do que nunca, se perguntando que tipo de nonsense Levin está falando. Isso irrita ainda mais Levin, que acha que Oscar está tentando brincar com sua inteligência nobre. Ele começa a gritar, lamentando que todos o tratam como um idiota. De repente, as bandagens de Levin se rasgam enquanto suas mãos incham, revelando que um de seus braços se transformou em um braço monstruoso cheio de espinhos. Essa reviravolta deixa Oscar completamente perplexo, enquanto assiste ao braço de Levin se transformar em outra coisa. Até Levin está confuso com a transformação, já que ele provavelmente pulou a parte dos termos e condições, como eu. Oscar rapidamente verifica como Levin está, mas ele não tem ideia do que está acontecendo com ele, já que provavelmente foi prometido uma transformação de nível Homem de Ferro. Levin reclama que isso não é o que ele pediu. Infelizmente, seu braço robótico, encomendado pelo Temu, continua se transformando, causando-lhe muita dor. Ao mesmo tempo, vários espinhos emergem do chão, quase perfurando Oscar como um frango em uma churrasqueira. Felizmente, ele desvia dos espinhos rapidamente, enquanto observa cuidadosamente Levin. Oscar percebe que Levin está se movendo como alguém sob controle de algo. Lembrando que Levin mencionou algo sobre receber poder, Oscar finalmente descobre quem pode ser o mestre por trás disso. Enquanto isso, Levin continua lamentando sobre sua vida patética e se recusa a aceitar que cometeu um erro durante o treinamento de campo. Ele não acredita que fez algo errado ao querer sobreviver por conta própria. Como se finalmente sentisse o peso do que fez com os membros de seu grupo, Levin revela que realmente queria proteger a todos, se ao menos tivesse o poder para isso. Enquanto está distraído, Oscar aproveita a oportunidade para atacar. Levin tenta golpeá-lo com seu braço feio, mas Oscar facilmente se esquiva do ataque. Antes que Levin possa fazer outro movimento, Oscar o nocauteia por trás e então o coloca suavemente no chão. Depois disso, ele grita para Amon por usar um inocente como peão em seus jogos. Oscar sabe que Amon deve estar assistindo a tudo de perto, então ele o chama para mostrar seu rosto. Assim que Oscar nota corvos girando acima dele, Amon aparece no meio deles com seu chicote na mão. Ele repreende Oscar audaciosamente por ser um plebeu insolente. Amon paira no céu como se estivesse flutuando em uma fenda no céu, enquanto corvos o cercam. Ele então narra como planeja tecer a história para a academia depois de terminar com Oscar. Amon planeja relatar que Oscar e Levin estavam treinando quando um deles perdeu o controle, resultando em um acidente fatal. Ignorando suas histórias entediantes, Oscar imediatamente o ataca com magia de fogo, mas Amon dispensa isso sem esforço, como se estivesse controlando o fogo em um passeio. Irritado com essa pequena inconveniência de fogo, Amon ameaça fazer Oscar se ajoelhar. Com isso, ele convoca vários familiares lobos
que atacam Oscar. Enquanto luta contra eles, a mente de Oscar divaga para sua conversa com o diretor. Bálsamos o alertou de que Amon possui uma poderosa magia de controle de familiares. Ele os controla esculpindo fórmulas mágicas em cadáveres de monstros. Ele os manipula como marionetes. Infelizmente, ele só pode controlar um número limitado de familiares. Bálsamos revelou que a única forma de lidar com os familiares é ignorar Ayman e priorizar a destruição deles. Bálsamos também avisou Oscar para ficar atento. Ayman pode ter outros truques na manga, já que ele está no nível de santo da magia. Embora Bálsamos tenha advertido severamente para ele não enfrentar Ayman sozinho, Oscar não teve escolha. Seu plano original era fazer estratégias adequadas com Bálsamos durante a missão de escolta, mas ele nunca esperou que Ayman fizesse seu movimento tão cedo. Agora que um estudante inocente foi arrastado para o conflito, Oscar não tem intenção de recuar. Enquanto luta contra os familiares lobo, os gritos agonizantes de Levin ecoam na mente de Oscar. Alimentado por essa memória, Oscar cerra os dentes e desencadeia um poderoso feitiço de fogo. Ele finalmente destrói os familiares lobo. Pela expressão no rosto de Oscar, Ayman percebe imediatamente que ele está furioso. Ele pergunta a Oscar por que ele se pergunta se Oscar está lutando assim por causa de Levin. Oscar admite que está bravo em nome de Levin, mas Ayman apenas ri em resposta. Ele lembra a Oscar que os dois mal são amigos, já que só se uniram uma vez durante o treinamento de campo. Mas para Oscar, isso já é razão suficiente para se sentir responsável pela vida de Levin. Ayman então lhe diz que Levin não sente o mesmo. Ele revela que Levin buscou maior poder apenas para se vingar de Oscar. Segundo Ayman, Levin vê Oscar como nada mais do que um inimigo e um plebeu desprezível. Apesar da óbvia tentativa de provocá-lo, Oscar se recusa a vacilar, deixando Ayman perplexo. Oscar lhe diz calmamente que não se importa com a forma como Levin o vê. Enquanto se prepara para atacar mais uma vez, Oscar declara que Levin fez suas escolhas porque queria a força para se tornar mais forte. Então, com determinação inabalável, ele afirma que nunca poderá perdoar Ayman por explorar a vulnerabilidade de Levin. Infelizmente, antes que Oscar possa lançar seu feitiço de fogo novamente, sua fórmula mágica se despedaça em pedaços. Isso o deixa confuso. Ele logo percebe que não consegue construir fórmulas mágicas corretamente. Quando os pés de Ayman finalmente tocam o chão, ele declara que sua organização não pode permitir que plebeus talentosos existam. Ele revela que fez arranjos perfeitos, sabendo que Oscar tem talento excepcional para a magia. Enquanto as fórmulas mágicas de Oscar continuam a falhar, Ayman convoca seu gigantesco familiar elefante. Oscar observa a cena atentamente e finalmente percebe que os familiares de Ayman estavam absorvendo seu mana o tempo todo. Eles estão interferindo em sua magia. Apesar da situação complicada, Oscar permanece calmo. Ele deixa Ayman saber que veio preparado, mas Ayman acredita ter coberto todas as rotas de fuga ao convocar mais de seus ferozes familiares lobos. Embora a formação o impeça de desenhar também fórmulas mágicas como Oscar, Ayman sente que tem a vantagem. Ele revela com orgulho que as fórmulas mágicas esculpidas em seus familiares continuarão a operar, mesmo que ele não possa desenhar novas. Com isso, ele decide enviar Oscar para encontrar seus ancestrais, cercando-o por todos os lados com bestas familiares. Apesar de estar em clara desvantagem, Oscar permanece notavelmente calmo diante de uma situação tão sem esperança. No entanto, a experiência o faz finalmente entender como todos os magos talentosos foram derrotados tão facilmente por Ayman. Oscar percebe que não se tratava apenas de força. Eles foram dominados pelo medo e levados ao desespero. Ao recordar o momento em que segurou a varinha mágica do filho de Rod, Oscar instintivamente aperta seu peito. Ele só pode imaginar como deve ter sido doloroso para o menino perder sua magia enquanto estava cercado por monstros, completamente impotente para reagir. Cheio de determinação inabalável, Oscar se prepara para a batalha. Ele está pronto para ensinar a Ayman uma lição dura sobre mexer com a pessoa errada. Enquanto isso, no escritório do diretor, ele recebe a visita de Ruth, que trouxe alguns documentos para ele revisar. Ruth quer saber se tudo isso é por causa da missão. Bálsamos diz a ela que eles precisam garantir que nada aconteça com a princesa. Ao olhar os documentos, ele percebe que há ainda mais pedidos dos alunos para usar os campos de treinamento este ano do que em anos anteriores. Ruth lhe diz que isso é
louvável e mostra o quanto seus alunos são dedicados. Nesse instante, ela menciona algo importante, revelando que Levin iniciou uma sessão de estudos pessoal com Ayman. No momento em que Bálsamos ouve isso, algo se acende em sua cabeça. De volta ao campo de batalha, Oscar agora chegou à dolorosa realização. Enquanto o familiar irritante permanecer ativo, nenhuma nova fórmula mágica pode ser criada. No entanto, há algo importante que ele percebeu. A magia de invocação do familiar está sendo mantida. Isso significa que, obviamente, há outra maneira de manifestar uma fórmula mágica. Oscar tenta pensar no que fazer quando um dos monstros lança um ataque furtivo contra ele por trás. O monstro o ataca, agarrando seu braço esquerdo. Ayman acredita que a execução foi feita. Oscar, por outro lado, não está pronto para desistir. Ao fechar os olhos, ele conjura uma enorme bala de fogo que corta o monstro e atinge até o familiar elefante. Ayman surta ao ver isso. Ele começa a perguntar a Oscar como ele consegue usar magia em uma situação como essa. Oscar o choca ao revelar que viu a fórmula mágica dentro do corpo do familiar. Isso significa que ele pode lançar magia, contanto que não esteja exposta ao ar. O braço esquerdo de Oscar fica ensanguentado, mas Ayman está mais preocupado com o fato de Oscar afirmar que pode ver a fórmula dentro do corpo do familiar. Ayman, então, pergunta a Oscar como ele fez o que fez, pois não usou sua varinha. Oscar informa que pode manifestar uma fórmula mágica sem sua varinha. O suor escorre pelo rosto de Ayman, incrédulo. Ele não quer aceitar o fato de que Oscar pode lançar magia de calibre insano apenas com os dedos. Oscar se prepara para o ataque, mas Ayman não está pronto para aceitar a derrota. Ele libera vários círculos mágicos. No entanto, isso não lhe traz muita vantagem. Tudo é sobrecarregado e destruído pelo fogo refinado de Oscar. Ayman observa em pânico enquanto sua magia é subestimada. Ele considera isso anormal, já que é um mago experiente. Ele acusa Oscar de esconder suas verdadeiras habilidades. No entanto, ele não acredita que Oscar pode usar o mesmo ataque consecutivamente. Mas Oscar informa que não precisa fazê-lo novamente. Ayman observa de perto e percebe que sua varinha foi danificada. Isso basicamente significa que agora ele está impotente. O medo o domina. Oscar pergunta a ele quanto tempo acha que conseguirá durar sem sua varinha. Ayman, sem vergonha, se ajoelha, implorando a Oscar para poupá-lo. Ayman promete deixar Oscar em paz. Ele até garante que vai contar tudo o que Oscar quer saber. Ele está desesperado o suficiente para dizer a Oscar que vai recomendá-lo para o ranking de aprendiz mágico, o que é uma grande prova de ser um mago. No entanto, Oscar não se deixa mover por nada disso. Ele pergunta a Ayman se ele terminou de fazer suas ofertas. Ele garante a Ayman que não tem intenção de matá-lo. Ele quer que ele confesse tudo o que fez. Nesse momento, Ayman corre em direção ao familiar elefante. Ele decide fazer algo desesperado para não perder para Oscar, a quem chama de mero plebeu. Ayman ativa um círculo mágico de última tentativa que o engloba e ao familiar elefante. Isso começa imediatamente a fundi-lo com o familiar. Oscar observa em horror e surpresa enquanto Ayman se funde completamente com o familiar. Antes que perceba, Ayman começa a atacar imprudentemente. Ele derruba o chão e força Oscar a recuar. Oscar percebe que o cara está completamente desaparecido. Assim que Oscar se prepara para liberar tudo que tem na tentativa de matar Ayman, uma barreira de vento aparece do nada. Ela prende Ayman no lugar. O diretor faz questão de cultivar a aura enquanto desce de cima. Ele elogia Oscar, dizendo que ele fez bem, mas o aconselha a deixar o resto para os grandes.